Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, bred to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo com a nossa rodada sobre o draft, galera. Então não vamos nem perder tempo explicando muita coisa, tá bom? Eu sou Cleverton Liares e estou aqui na companhia de Giba Pérez. Bom dia, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Vamos falar agora sobre mais um pouco sobre draft, né? E João Gabriel Gelli. Bom dia, João, e feliz aniversário atrasado, inclusive, antes que a gente esqueça. Muito obrigado, primeiramente. E, pô, tô aliviado de não estar mais na função de apresentador. Acho que eu perdi um pouco a mão na edição da semana passada. Né? Mas acredito que ficou uma passagem bem completa sobre os prospectos do ataque. Espero que o pessoal tenha gostado. Pô, 2h15, pô, tá susto, tá tranquilo. E continuando aqui com a nossa parceria com a galera do On The Clock, eu tenho o prazer de anunciar esse cara aqui, do On The Clock, do Mile High, David Chiodini. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, a casa é sua. Opa, obrigado. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui, dizer que eu tenho um pezinho, apesar de ser torcedor do Denver Broncos, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Baltimore Ravens, e não é média, apesar de ter uma simpatia pelo principal rival também, mas sempre gostei dos Ravens, sempre foram um time que me chamou a atenção pela intensidade que jogava. Eu sou um cara que gosta muito de ver defesas jogar. Digo que 2 jogadores dos meus prediletos de todos os tempos jogaram por lá. Um, obviamente, é o Ray Lewis, que acho que é quase um ícone, né, da liga, e o outro, um jogador que está no meu top 10 de todos os tempos, que é o saudoso na liga, Ed Reed. Então, o Ed Reed foi um dos jogadores que me marcou, assim, a águia magnética, como era conhecido aqui. É um jogador fabuloso, então por isso eu tenho uma simpatia muito grande pelo Ravens. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o draft hoje. Eu já tava pensando que tu ia mandar que o Ed Reed tinha morrido. Pô. Não. Saudoso em campo. Mas, imagina, é um prazer nosso também ter você aqui. Mas é um prazer nosso também poder receber você aqui no nosso podcast. E, sem mais delongas, vamos para os recados e comentários dessa semana. Recadinhos rápidos. Você que gosta da Casa do Corvo quer ajudar a mantê-lo no ar e torná-lo ainda maior? Então seja um apoiador, seja torcedor de elite. Apoia.se/Casa do Corvo, com apenas R$1 você já faz uma grande diferença para esse projeto. Não se esqueça também de nos avaliar no iTunes. Deixe suas 5 estrelas, o seu comentário e nos ajude a ganhar destaque entre os podcasts esportivos. E lembrando sempre, nós somos membros da família Fambonanet. Você que está escutando esse podcast, não se esqueça de escutar também o Famblinho toda semana, além dos demais podcasts da rede. Você não é torcedor dos Ravens? Provavelmente tem um especial para sua torcida. E é claro, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, mande um e-mail para casadocorvobr@gmail.com
ou deixe seu comentário no post desse podcast. Falando em comentários... E no Fumble na Net nós tivemos lá um recadinho do Júlio Medeiros, nosso grandíssimo Júlio Medeiros, que comenta sempre aqui, manda um batalhão de perguntas, comenta lá no On The Clock também. O onipresente Júlio Medeiros. O onipresente Júlio Medeiros. Sensacional podcast para variar, parabéns. Faltou o Cleberton mandar essa. Mas vocês estão falando de quem mesmo? Eu garanto que eu acho que eu vou mandar muito dessa aqui no episódio de hoje. É quase certeza. João, que site é esse que o cara analisou mais de 5 mil passes de quarterback para esse draft? E ok, vocês venceram, vamos mesmo de right tackle mesmo, abraços. Então, ele me fez essa pergunta depois do pessoal, eu respondi para ele. Foi um projeto do NDT Scouting, né? E eu mandei o link já para ele, o Contextualized Quarterback. Projeto bem maneiro Solak, né? Isso, projeto bem maneiro que ele fez. Sobre right tackle, pode acabar acontecendo mesmo, né? Não. A gente vai falar sobre a possível negociação, né? Então, assim, se pegar o Dez Bryant, a chance de pegar um right tackle na primeira rodada aumenta exponencialmente. Verdade, cara, não tem isso. Aproveite, já que o Giba deu gancho, vamos falar um pouco sobre essa notícia. Dez Bryant foi dispensado pelo Dallas Cowboys e já tem gente de olho nesse cara solto no mercado. A gente estava discutindo no nosso grupo do Fantasy a respeito do Dez, sobre salário, sobre o encaixe dele no time. Eu quero trazer à tona algo que o Gelli comentou sobre o Dez Bryant estar em um momento de decadência da carreira dele. Ele não está jogando tão bem. Eu, na minha opinião, acho que é mais pelo time, pelo Dallas Cowboys em si, do que pelo próprio Dez, essa queda de rendimento dele. O que vocês acham? Cara, então, eu vejo o Dez Bryant ainda como um jogador acima da média, um wide receiver acima da média, mas ele pro Dallas Cowboys já tinha ficado claro nesse último ano que o encaixe dele com o Dak Prescott não é o melhor de todos, né? Então, fazia algum sentido mesmo ele ser cortado. O salário dele era muito alto, né? Deu uma aliviada no cap para os anos futuros pro Cowboys, mas deixou uma situação muito, muito ruim de wide receivers por lá. Agora, sobre ele no mercado, assim, eu acho que ele é um alvo de red zone espetacular. É um cara que você vai jogar a bola pro alto, ele vai buscar ela, vai sair com touchdown, assim, uma porcentagem alta comparativamente ao resto da liga. É um cara que, assim, as rotas dele, eu acho que ele ainda faz uma árvore razoavelmente pouco desenvolvida, né, de rotas, mas é um recebedor muito bom que no auge dele foi um dos melhores da NFL, assim, top 5 da NFL, elite mesmo. Só que agora, sei lá, eu vejo como se ele estivesse já na fase de declínio mesmo. Eu não sei se vale a pena pagar o salário que eu imagino que ele vai pedir. Eu acho que ele ainda se trata como um wide receiver top da NFL e deve solicitar um contrato por volta de uns 10 milhões por ano. Então, não sei se vale a pena pro Ravens comprometer esse cap nesse momento com opção de curto prazo, né? Eu acho que já ter os recebedores que estão no elenco atualmente já são opções de curto prazo, que são o Michael Crabtree e o John Brown, né? O John Brown mais pelo contrato, que é só de um ano, e o Crabtree porque também já é da mesma forma que o Dez, ele já tá mais se encaminhando pro final de carreira. Mas, assim, eu não seria uma contratação que me deixaria chateado de forma alguma, acharia um bom jogador, só tem um pé atrás com o valor possível, né? Mas o Ravens certamente é um dos interessados por ele no mercado. A principal questão é de fato o preço dele, assim, porque é um jogador de 29 anos, vai fazer 30 no meio da temporada, se eu não me engano. Eu acho que ele foi muito prejudicado pelo time em si nas últimas temporadas. Eu acho que ele ainda tem muita gasolina no tanque para queimar. E que ele pode ser um wide receiver número 1, assim, bem completo pro Baltimore.
O time tem tradição em buscar o wide veteranos para completar o elenco, para ser destaque, para ser principais recebedores do elenco, assim como o Anquan Boldin, Steve Smith. É normal do Baltimore fazer isso. Muito porque o wide receiver é uma das posições que mais demora para se evoluir no nível da NFL. Né? Então, muito porque contar o Ozzy, com calouro muitas vezes pode ser problemático. E porque o Ozzy também não sabe draftar wide receiver. Isso tem um peso considerável em cima disso. Sim, certamente. Detalhes, né? Detalhes. Pois é, então assim, eu acho que é possível. O grande problema é de fato o preço, porque nosso cap, além de achar caro para um cara velho, pagar 10 milhões por ano, que provavelmente é o que ele vai receber aonde ele assinar, além de eu achar caro, a gente não tem cap para fazer isso, assim. A gente não tem dinheiro para pagar 10 milhões por ano para ele. A gente vai ter que reestruturar o contrato de alguém, comprometer o futuro para contratar o 10. Eu gostaria muito de ter ele no elenco, eu acho que seria um excelente alvo, ele se entenderia muito bem com o Flaco, mas não sei se a gente vai ter condição de fazer isso. Cara, posso dar o meu pitaco mesmo de fora? Não pagaria mais que 6 milhões por Dez Bryant hoje, tá? Qualquer coisa acima disso, se alguém quiser pagar, ótimo, leve para sua casa. Primeiro, Dez Bryant é um cara que acha que o time tem que jogar em redor dele quando ele já não tem mais a fisicalidade que fazia dele um recebedor em que o ataque pudesse gravitar ao redor dele. Isso foi um dos maiores problemas dele em Dallas no ano passado. Ele já não consegue aquela separação, ele não consegue ser aquela deep threat, ele ainda é um cara grande, um cara que consegue dominar com o corpo, mas ele é um problema no vestiário, muito grande, tá? Eu acho que assim, imagina-se aí que ele vai pedir um contrato de 4 anos para ganhar 9 milhões a 10 por ano, um contrato aí de 35, 37 milhões no total, eu não pagaria, tá? Porque daqui em diante é só para baixo, tá? E ainda, causando problema no vestiário, gente, não estamos falando de nenhum Randy Moss, tá? Dez Bryant foi bom jogador, ótimo no seu auge, né? No seu primeiro período na NFL. Mas de agora em diante ele vai decair, e é normal do wide receiver nessa faixa etária começar a decair. Quem tá na mesma situação que ele é o Demaryius Thomas, que deve ser cortado no próximo ano em Denver e assim por diante. Só que assim, além de tudo você pagar caro por um problema no vestiário, eu não pagaria. Ainda levando em conta as circunstâncias da saída dele, né? Parece que o Jerry Jones sequer ofereceu um pay cut, e o próprio Dez falou que estaria interessado em ficar no time mesmo se rolasse um corte do salário dele. Então acho que realmente Dallas já cansou. Eu entendo todos os argumentos, apesar de eu achar que ele poderia, como talento, ele poderia ser uma ótima adição, mas levando em conta o que vocês já disseram... Mas eu acho que um contrato de 2 anos no máximo para ele, entendeu? Aí sim, em um valor um pouco menor, aí sim ele poderia agregar muito a Baltimore. Tecnicamente falando, ele ainda é superior a todos os wide receivers que tem no roster de Baltimore, tá? Mas é um contrato de no máximo 2 anos. Aí eu já não sei se ele aceitaria. O que não é lá muito difícil, né? Ser melhor que os wide receivers do roster do Baltimore não é nenhuma proeza assim, hercúlea. Mas ia ajudar bastante. Mas assim, 2 anos, um valor aí de 6, talvez até 7 milhões, já que o contrato é menor, aí eu acho que valeria a pena. Basicamente um aluguel. Agora, pagar 10 milhões pro Dez Bryant, 9,5 por 4 anos hoje, eu já acho que é jogar dinheiro fora. E Dallas também tá de parabéns, hein? Que gosta de queimar dinheiro é uma grandeza, porque de dead money, o que gastou nessa intertemporada é uma brincadeira. Jerry Jones tá rico, ele tá pouco se importando com isso, pelo jeito. É o rei do gado. O problema é o cap, né? O dinheiro dele não vai acabar não, mas o cap acaba. Bom, bora pra pauta então? Vamos começar a análise pela linha defensiva, e uma pergunta que estava na minha cabeça, que vocês até levantaram em off antes da gente começar a gravação. A gente tem um corpo, nesse setor, a gente tem um corpo de jogadores espetacular. É o setor hoje que eu acho que está mais bem cuidado
em Baltimore, o que tem menos problema, tem peças ainda que podem ter bastante longevidade ainda. Então, será que ainda vale a pena, eu já puxo aqui a pergunta para o Davis, será que vale a pena para Baltimore pegar um jogador desses no draft, e aí seria lá para, obviamente, 6ª ou 7ª rodada, se fosse o caso ainda? Existe algum nome, por acaso, que poderia vir a calhar no momento desse? Olha, linha defensiva, eu sinceramente, eu nem cogitei, tá? Eu nem cogitei para Baltimore. Eu acho que tem tanto jogador bom, os contratos poucos acabando. Eu acho que com uma linha dessa você consegue no futuro aí, no próximo draft, pegar mais um jogador ou alguém no free agent para substituir. Eu acho que é o setor que está mais bem servido aí com o Brandon Williams, com o Michael Pierce e tal. Eu acho que não é de se pensar. Talvez algum jogador que interesse lá no final da 6ª, 7ª rodada, mas não vem nenhum nome na minha cabeça assim de pronto, de bate-pronto, porque não acho que seja necessário. Assim, eu acho que o Michael Pierce ainda tá no contrato dele, ele foi não draftado, então é um contrato baratíssimo, né? Ele vai pro último ano e ele vira free agent restrito no ano que vem. Então são mais 2 anos bem baratos que a gente tem de contrato com ele. O Brandon Williams já pagamos uma fortuna para ele, não vai sair do time agora, então já são 2 das 3 posições, né? Já que o Ravens joga num 3-4, já são 2 muito bem consolidadas, com jogadores bem acima da média da NFL. Então, assim, tá muito longe de ser uma necessidade, jogar com uma aposta, alguma coisa assim no final de draft. Alguém que eles veem um potencial grande, mas que tá cru ainda para treinar. Mas mesmo assim, cara, o Ravens pegou o Chris Worley na 3ª rodada no ano passado para ser um dos defensive ends. Tem o Brent Urban, o Bronson Calfuse. Isso, esse também foi. O Calfuse também foi selecionado na 3ª rodada recentemente. Então, são jogadores que o time fez um investimento há pouco tempo e tem que ver se eles vão se pagar ainda, né? Então, não acho que a linha defensiva tá longe de ser uma prioridade do Ravens nesse draft. A nossa principal questão da linha defensiva é a pressão interna, né? A gente pressiona muito pouco o quarterback por dentro, apesar de não ser uma grande necessidade, mas assim... E não ser necessariamente a função, né, de um defensive end ou de um defensive tackle, nose tackle num 3-4. Exatamente. Não é a prioridade de um cara dele, é mais ocupar um bloqueio, né? Sim. Isso então, o Davis pode falar muito melhor do que a gente, que técnico por aqui, né? Então... mas enfim, só pra... E o Brent Urban é um cara que fazia isso muito bem até ele se machucar. E aí a nossa linha defensiva sofreu um pouco em relação a essa questão de pressionar por dentro depois da saída dele, mas assim, ele tá voltando, tá com um contrato baixo também, é 1 ano só, mas vamos ver o que dá, ele já mostrou talento e só a questão física dele que preocupa. Ainda tem 2 jogadores para ser desenvolvidos, o Wormley e o Calfuse, então assim, eu acho que para pegar antes do dia 3, eu botaria 0 chance de pegar um jogador de linha defensiva até lá. Eu vejo assim que a NFL ela passa por um período de transição nessa questão da linha defensiva. No sistema 3-4 ainda não pesa tanto, mas a pressão pelo meio ela vai começar a aumentar. Por quê? A liga está sendo permeada pelo RPO, né? Que é o Run Pass Option, né? Então a pressão interna ela se torna cada vez mais importante. Por quê? Nas laterais, os edges eles vão ficar muitas vezes contidos pela ação do ataque. Ou seja, eles têm que esperar o ataque definir. O que ele vai fazer pode definir a jogada. Então, a disciplina tática vai aumentar muito nas laterais, nos defensive ends ou nos outside linebackers, dependendo do sistema. Então, só para não passar em branco, se vocês quiserem alguns nomes aí para dar uma olhadinha no dia 3, particularmente mais para a rodada 6 e 7, eu ficaria de olho no B.J. Hill, de North Carolina State, que é um nome interessante, tá? Que pode exercer essa função, ou Kendrick Norton de Miami, que também pode jogar como um DE no sistema de 3-4 e pode ajudar bastante. Mas são nomes assim só passando por alto para depois a galera dar uma olhadinha, não vou falar muito sobre eles, que acho que não, como a gente falou, não é uma necessidade muito básica do time. Passando para os corners, então, a gente tem talvez a principal necessidade de ocupar o espaço que o Jimmy Smith talvez deixe na posição, porque é um jogador que já está com um contrato muito alto. Quando que ele
Até quando que vai o contrato dele? Vocês lembram de cabeça, ou meninos? Tem mais 2 anos, se eu não me engano. Tem mais 2 anos, né? A questão do Jimmy Smith é que ele é um cara que ele é excelente quando ele tá saudável, ele tem potencial, né? Não digo que ele é, porque tem muita gente boa na posição, mas ele tem potencial para ser um cornerback top 5 da NFL. Mas, assim, o problema dele é justamente ficar em campo. Eu nem lembro da última vez que ele fez uma temporada completa, nem sei se isso já existiu. E também... Tem mais um ano de contrato, só pra confirmar, tem mais um ano de contrato. 2018 e 2019, né? Vira gente livre em 2020, Sim, então. Eu acho, então, que pegar corner pros Ravens seria justamente algo pontual para esse momento, né? Quem pode ser o cara que vai vir no lugar do Jimmy Smith? É uma situação assim, que o Ravens tem um grupo de cornerbacks bem razoável, profundo, né? Tem o Jimmy Smith, tem o Marlon Humphrey, que foi muito bem na temporada passada, escolha de primeira rodada, que vai ser o nosso cornerback 1 eventualmente. Tem o Brandon Carr, que serve para fazer a rotação, então para ser um terceiro cornerback eu tô bem satisfeito com ele. Mas também é mais um contrato que vai expirar daqui a pouco. Aí a gente tem a volta do Tavon Young, que fez uma ótima temporada cobrindo o slot em 2016, mas perdeu a temporada passada inteira. Então a gente não sabe exatamente como ele vai estar... Sim, ele fez um bom trabalho contra o Antonio Brown, por exemplo. Eu não vou dizer que ele ganhou do Antonio Brown, mas ele, dadas as expectativas, ele foi bem. Quem ganha do Antonio Brown, inclusive, né? Isso é raríssimo, né? Cara, quando você pega um wide receiver como o Antonio Brown, você tem que fazer o seguinte, limitar, diminuir o estrago, essa é a verdade, ganhar você não vai, não adianta. Exatamente. E ainda mais, o Tavon Young era calouro, sendo jogado na fogueira, estava acostumado a jogar no slot, já no esquema do Ravens, então os resultados dele contra o Brown foram bem positivos, né, no caso. E aí a gente também tem o Maurice Kennedy, né? Então, acho que pensando nessa temporada, o grupo tá bem formado. A questão que vem é justamente o futuro, e é exatamente o que o Davis falou sobre draftar por necessidade, que você não deve pensar exatamente no ano corrente, mas no futuro mesmo, né? A NFL não vive só do presente, é também um jogo de longo prazo. E pensando justamente nisso do contrato do Jimmy Smith está acabando e do Brandon Carr não deve se estender por muito mais tempo, então acho que um cornerback no dia 3 passa a ser uma ideia interessante. O Davis separou alguns nomes aí que ele acha bacana, fique à vontade aí. Bom, eu puxei alguns nomes aqui que eu acho que podem servir como steals no dia 3, eu acho que eu concordo com o João e com todos vocês que é um grupo muito bom, realmente, eu acho que vocês têm um grupo sensacional, eu acho o Marlon Humphrey um jogador excelente, tinha ele altíssimo no meu board ano passado, tá? É um jogador que eu gosto, raro vir um cornerback de Alabama, Ohio State, LSU, que eu não goste tanto, mas o Marlon Humphrey é um dos que eu gostava bastante, acho que ele vai em breve ser o cornerback realmente número 1 de vocês, então eu separei no dia 3, como o grupo é bom, vamos buscar aquele cara que pode ser um steal, que pode ter caído por algum outro motivo e que vale o risco. Separei 3 nomes aqui. Só uma coisinha rápida. Antes de você começar a falar, se você puder dar uma visão geral da classe de cornerbacks. Não precisa falar de nomes, eu digo, claro, é uma classe profunda, é uma classe que tem bastante nomes que vão sobrar e tal, só isso mesmo. Beleza. Então, falando sobre a classe de cornerbacks em si, é uma classe bem profunda, é uma classe que tem muitos jogadores de primeiro e segundo round, tá? Eu acho que eu tenho, se não me engano, 5 nomes de primeiro round, não me recordo agora de cabeça, 4 ou 5 nomes, isso desconsiderando o Minkah Fitzpatrick como cornerback, em que eu elenco ele como safety, mais safety que cornerback, apesar de ele querer ser cornerback para ganhar o salário de cornerback. E aí eu tenho no mínimo 5 a 6 nomes de segundo round, mais alguns de terceiro. Então é uma classe bem profunda. Quando a gente tem uma classe profunda assim, o que acontece? Acabam nomes sobrando, ou seja, nomes vão caindo e você consegue steals, né? E essa classe de cornerback é propensa a isso.
tá? A que você tenha no round 4 jogadores de round 3 e 2 sobrando, e assim por diante. Apesar de cornerback ser uma posição premium, que os times pegam antes de muitas outras, eu vejo que alguns bons nomes vão sobrar, e eu vou explicar o porquê de 3 nomes que eu separei aqui. O primeiro nome que eu separei foi um jogador de Wisconsin, o Nick Nelson, tá? Nick Nelson, para mim, tem nota de 4ª rodada, pode acabar caindo até um pouco mais profundo, e já explico o porquê. Nick Nelson é um jogador de 1,78, não é tão alto, mas também não é baixo. É um jogador muito físico, tá? Um cornerback muito físico. Ele gosta do contato, é aquele cara que gosta de fazer press, tem um bom trabalho de press, e é rápido, e se adapta a qualquer sistema. Pode jogar tanto em zone, pode jogar em man-to-man, pode variar, pode jogar naquelas coberturas mistas, e é um jogador que me chama muita atenção pelo processamento mental dele, que é acima da média, principalmente para um jogador que está cotado para dia 3. Nick Nelson de Wisconsin, ele começou na Universidade do Havaí, ou Hawaii, como preferirem, eu falo Havaí, e depois ele notou que não ia conseguir vencer muito no Havaí, ele tem uma mentalidade muito vencedora, pediu transferência, foi para o Wisconsin, esperou um ano para poder jogar, porque ele queria jogar num time onde ele vencesse mais, onde ele tivesse condição de disputar alguma coisa maior. E ele fez isso. É um cara que ele contribui também retornando punts, é um bom retornador de punts, e principalmente cobrindo chutes. As fraquezas dele, para mim, é que ele não é tão alto, ele sofre um pouco tacleando ainda, são ângulos ruins, mas isso é uma coisa que para mim pode ser melhorada, e ele teve um probleminha agora que deve derrubar ele um pouquinho, e aí que eu falo que ele pode sobrar no round 5, 6, por aí. Ele estava fazendo um workout com o time, nesse processo pré-draft, e teve uma lesão no menisco durante um treino privado, e isso fez com que ele perca 3 a 4 meses agora, nesse período. Deve estar pronto para o início dos training camps, que foi só uma lesão no menisco, tá? Falaram agora em 3 meses, mas isso com certeza ligou o sinal de alerta dos times. Lógico, dentro de uma avaliação médica, ele pode ter melhor noção, mas lesão de menisco não costuma ser uma coisa muito complicada, tá? E foi reportado isso, foi menisco, claramente não teve ligamento, não teve nada, menisco, então são em torno de 3 meses para ele estar de volta. Isso pode derrubar um pouquinho o estoque dele. Uma coisa que me chamou muita atenção no Nick Nelson foi o jogo dele contra Maryland, que ele lidou muito bem com o DJ Moore, que na semana passada a gente já falou que era um dos nossos principais wide receivers para essa classe. Então, assim, é esse tipo de jogo que você vê, né, o potencial do cara e tal. Então, achei agradável ver o Nick Nelson jogando. Mas aí eu também vou destacar um que ele foi negativo, não negativo o jogo inteiro, mas contra a Indiana ele enfrentou o Simi Cobbs Jr., que é um wide receiver grande. E ele cometeu, grande, né? Cometeu algumas faltas por interferência de passe, por excesso de contato. Então é uma coisa que para a NFL ele tem que ficar um pouco atento. Mas eu concordo contigo, contra o DJ Moore ele lidou muito bem, e ele é um cara que, assim, apesar de não ser tão alto, 5'11", ele tem 1,78 de altura, não ser tão alto, ele é um cara longilíneo. Tá, eu até me espantei quando veio a altura dele na medição, eu achei que ele era maior, no tape ele parece maior. Então é um cara que tem facilidade de usar os braços em press ali, e ele incomodou muito o DJ Moore nesse press. Ele evitou que o DJ Moore saísse limpo para as rotas, isso é importante. Eu gosto muito do jogo dele e concordo contigo, ele é um jogador bem agradável de se ver jogar, um jogador divertido. Sim, e com a bola no ar ele vai e disputa mesmo, né? Mesmo com alguma limitação de altura, ele é um cara que tá sempre brigando por ela, né? E isso tornou esse duelo com o DJ Moore muito, muito maneiro, que o Moore também é um cara com essa característica, né? Também não é o cara mais alto e tá sempre pulando pra disputar a bola no ar. Eu acho que o Nelson ele não tem ball skills assim fabuloso, não é aquele cara que vai interceptar as bolas e tal, mas ele briga por cada bola. Ele vai brigar por cada bola, admiro isso no jogo dele. Passando pro segundo nome que eu tenho, esse nome é já meio polêmico, não sei se vocês vão gostar muito não. É o Halton Hill, de Texas. Tá? Halton Hill, jogador para mim que tem nota de final de segunda rodada. Jogador que, assim, se não tivesse problemas extracampo, eu draftaria de olho fechado. Por quê? Cara, para mim ele é bom em quase tudo. Essa que é a verdade. Ele pode jogar em qualquer sistema e eu não vi nenhum cornerback no draft que tacleia como o Halton Hill. Para vocês terem ideia, a gente classifica no The Clock as traits, né, de 1 a 7. O Halton Hill ganhou 6 em run support e 6 em tackle.
É muito difícil a gente dar isso para um cornerback, tá? Hill é um jogador alto, tá? Tem 6'1", consegue jogar outside ali, acostumado a jogar tanto em zone quanto em man-to-man, tá? Tem um bom processamento mental e principalmente instintos, cara. É um reconhecimento acima da média. E outra coisa, enxerga a corrida com muita rapidez, ou seja, identifica, é um passe, uma corrida e avança para a linha de scrimmage. Acho que ainda precisa evoluir um pouquinho o trabalho de press dele, tá? Os quadris e os pés fazem a transição com facilidade, tá? E além de tudo, ele bate muito forte. Tem um ball skills que não é dos melhores, mas pode ser trabalhado. Só que assim, ele interceptou só 3 vezes no college football. As 3 vezes levou ela para touchdown, tá? Acho que isso é uma coisa que precisa ser melhorada, precisa ser melhor explorada nele, tá? Isso é questão de treino. Ele tem características semelhantes ao do Jimmy Smith, até me lembra um pouco, assim, é um cara grande, é um shutdown corner, né? Aquele cara que fecha um lado mesmo, e bate forte, e gosta de jogo físico, é bem característica do Jimmy Smith, nessa questão que a gente falou. E bem característica dos Ravens, né, cara? Bem característica da franquia, exatamente. Assim. Essa questão que a gente falou de procurar um cara para desenvolver. Exatamente. Procurar um cara para desenvolver, pensando na necessidade do futuro, é uma característica interessante, assim, pensando em substituir o Jimmy Smith no futuro. Eu gosto bastante do Holton Hill também, cara. Assim, o problema dele é o extracampo. É onde eu ia chegar agora. Qual é o problema do Holton Hill? Por que um cara de segunda rodada pode cair lá para quarta, quinta? Reprovado em 7 exames por uso de maconha. 7. Tá? Não é uma má pessoa fora de campo, não se envolveu em confusões criminosas, tipo, não bateu em ninguém, não roubou ninguém, aquelas confusões que a gente é acostumado com os jogadores da universidade. Não fraudou cartão de crédito? Nada, não desrespeitou regras do time, é um cara adorado no vestiário de Texas, tá? Os treinadores gostavam dele e os jogadores gostavam dele, dizem que é um cara extremamente pacífico, um cara de convívio agradável, só que caiu por exame antidoping, né? Acabava caindo no antidoping por 7 vezes. A questão é, Holton Hill está recuperado ou não? Essa é a pergunta que as franquias vão fazer. Você arriscar uma segunda rodada num jogador que foi reprovado em 7 testes, vai ter que ter muita coragem e muita confiança que ele melhorou. Agora, gastar uma quarta, se você tem bastante escolhas, ou uma quinta, eu já começo a pensar que vale o risco. Eu posso perder uma escolha de quinta, que às vezes eu vou pegar um jogador que nem vai passar dos training camps, numa quinta, no final de quinta, que acontece tanto, ou que vai pro practice squad, para pegar um jogador de talento de segunda. Então, aí entra o trabalho de avaliação das franquias de acompanhamento. Eu arriscaria, se o Holton Hill demonstrou durante o processo essa melhora, essa mudança, eu arriscaria sim, porque é um talento de segunda rodada e eu pegando lá no dia 3. Exatamente, como você falou, ele é um cara bem completo. Eu também fiquei bem impressionado com a habilidade dele de tackle, a participação dele no jogo corrido. E assim, em termos de características dele, eu, pelo menos nos tapes que eu vi, né, admito que não foram tantos, mas reparei bastante nele fazendo cobertura off, né? Então, já um pouco mais afastado da linha de scrimmage, vi poucas situações que ele realmente foi para um press, mas são características que se encaixam bem com o Ravens, né? Então, e a própria franquia, no ano passado mesmo, já deu um exemplo que está disposta a tomar algum risco com um jogador desse, como foi o caso do Tim Williams, né? Que é um cara que surgiu no caminho pré-draft, que ele tinha falhado em diversos exames antidoping, né, já na carreira dele universitária em Alabama, então, e mesmo assim o Ravens tomou esse risco na terceira rodada, né, então, assim, é tudo questão do quanto o cara cai e tal, é um ponto a ser marcado, mas é um cara com talento, então isso às vezes dá uma balanceada, né, na equação. Eu acho o Hill, assim, cara, sensacional. Eu acho até que se ele tivesse tido todas as temporadas completas na Universidade do Texas, talvez a gente estivesse falando nele no final de primeira ou começo de segunda, ali onde está o Mike Hughes, por ali, entendeu? É uma pena que ele acabou perdendo muitos jogos e isso acabou também afetando o estoque dele. Gosto bastante. Isso até que eu ia falar, é possível que o Baltimore pegue na terceira rodada, assim, pelo talento que ele tem, pelo histórico, né? É uma questão de extracampo que precisa ser tratada, mas se ele de fato mostrar nas entrevistas e todo o processo de que
ele tá focado em recuperar isso, eu não duvido que o Ozzy pegue ele na terceira rodada, porque fez isso com o Tim Williams ano passado, apesar de não ter dado muito certo, mas até o momento, né? Mas eu não duvido, não. E o terceiro nome que eu trouxe para a posição é um jogador que é bem menos badalado que a maioria, que é o Darius Phillips, de Western Michigan. Eu tenho nota para ele de segundo round, eu vejo aí scouters botando ele com nota de quinto, sexto, eu fico pensando ou eu não sei avaliar ou os caras não enxergaram o jogo como eu vi. É um jogador com uma habilidade atlética acima da média, excelente tanto marcando em zone quanto man-to-man, e um ball skills fabuloso, ótimo retornador. Em seu tempo de college ele teve 12 interceptações e retornou 5 delas para touchdown, tá? E teve 5 kickoffs retornados para touchdown. Mas aí vem um porém, ele foi cornerback só a partir de 2016, ou seja, ele fez isso tudo em 2 temporadas, tá? O que é problemático no Darius Phillips? A altura, 5'9", ou seja, na NFL isso vai limitá-lo a ser um nickel corner, provavelmente. Eu acho que ele também precisa evoluir um pouco o quesito força, mas isso na NFL é automático, o jogador ganhar, ele vai chegar, vai passar por um processo de ganho de força, ele ainda sofre um pouquinho no run support e no tackle dele, que podem ser melhorados, não é que necessariamente são ruins, mas podem ser melhorados. Ele é o cara que tem atitude para ir para a linha de scrimmage, mas ele sofre com, às vezes, um pouco de falta de força quando pega um bloqueador maior, alguma coisa assim. Cara, o ball skills e o processamento mental dele são muito, muito, muito bons, tá? Ele vem de uma universidade pequena, talvez por isso não chame tanta atenção. Ele vai contribuir nos times de especialistas em todos as funções, seja retornando, que ele é excelente, seja cobrindo, tá? Muito rápido. Eu acho que é um jogador aí que os times não estão olhando pela questão do tamanho, e eu acho que ele pode cair aí para 4º ou 5º round, mas ele para mim tem nota de segundo. Eu também não escolheria um nickel corner, não pagaria por um nickel corner uma escolha de segunda rodada, tá? Mas falando em nota, especificamente ele tem nota de segundo. Então é um jogador que eu acho interessante se o time precisar de um nickel ou quiser alguém que seja um jogador dinâmico, que além de contribuir muito bem, porque eu acho que ele vai contribuir muito bem na função dele, ainda possa retornar chutes. Eu acho que vale a pena ficar de olho no Darius Phillips. Ele é um cara muito instintivo, a leitura dele de jogo é muito boa. Não à toa o cara tem 12 interceptações, né, em 2 temporadas. E o fato dele retornar também, eu acho que é uma coisa que pesa, porque o Baltimore no momento não tem um retornador. O principal é o de Chris Moore, que foi um cara ali tipo, sobrou, vai você mesmo, porque os outros todos machucaram, então saíram. Então no momento a gente não tem um retornador, então isso pode pesar. É claro que ninguém vai draftar o cara só porque ele é retornador, mas ele tem talento e ele retorna, então isso pode ser um peso importante na hora da franquia escolher o corner que vai pegar ali no terceiro dia, se ele estiver disponível. Mas é um cara interessante, é um cara que poderia brigar ali com o Tavon Young pela posição de níquel titular, né? Um cara que vai ser mais usado nessa função. Mas eu gostei dele também. Realmente, sobre o Phillips eu não tenho muito a acrescentar, não. É exatamente isso. É um cara que é um pouco mais baixo do que o ideal. Realmente ele teria que ser jogado mais pro meio para cobrir o slot, né? Fazer essa função de níquel. E é realmente um ótimo retornador. Acho que ele ganha muitos pontos para um cornerback mais baixo provavelmente dia 3 nos olhos da NFL por essa característica. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Linebackers em Baltimore é uma situação que eu considero curiosa. Por quê? A gente tem ótimos talentos inegáveis. A gente tem C.J. Mosley, a gente tem Terrell Suggs. Nós draftamos o Tyus Bowser no draft passado, que tem se mostrado um jogador que tem muito a crescer ainda na liga. Só rapidinho, eu fiz uma separação aqui, tá? Você falou Terrell Suggs e tal, eu separei, eu botei o Terrell Suggs eles como edge, que aí o João pediu pra eu colocar só uns sleepers, que é lá pro final, e aí linebacker mesmo off-ball, aí eu separei, tá? São dois, pra mim tá como dois separados aqui, só pra agora que eu falar.
Beleza, eu vou fazer só um geralzão e a gente separa então na hora de falar dos prospectos. É só para passar o panorama, porque como eu falei, a gente tem esses caras, a gente tem talentos muito bons, só que eles me pareceram, e aí o Gelli e o Giba podem ponderar um pouquinho mais do que eu, é um corpo que me pareceu inconstante, e aí eu não sei se muitas vezes era o cansaço dos jogadores. O Terrell Suggs, por exemplo, ele ia para todos os snaps. Todos os snaps ele ia, não tinha quem revezasse com ele. Eu não sei também se era a condição da defesa, o esquema tático do Dan Pease que permitia isso, que a defesa estivesse muito constante. A gente tinha um pass rush muito poderoso, por exemplo, contra o Miami Dolphins, em que se metia 44-0 numa quinta-feira, e aí quando chegava contra um Pittsburgh Steelers, por exemplo, o jogo miava, o jogo minguava. Eu imagino que talvez, se formos draftar algum linebacker, seja um off-ball, seja um edge, ele esteja ali para o final da segunda, talvez início do terceiro dia, talvez. Será que há condições de se buscar essa grande necessidade dentro desse corpo de linebackers do Baltimore, que é o pass rush? Então, assim, eu olhando o elenco do Ravens, né, as grandes necessidades elas estão no ataque. Isso eu acho que é ponto pacífico, ninguém vai discordar disso. E a nossa defesa é uma das boas defesas da NFL. Só que se você for observar ela pontualmente, a gente tem um ou outro lugar que precisa de ter né, essas necessidades atacadas para o curto prazo. E uma delas que chamou muita atenção durante toda a temporada do ano passado foi a dificuldade que o time tinha em cobrir um tight end no meio do campo. A gente sangrava a jarda pelo meio, né? Então, isso no jogo aéreo, né? Contra a corrida, o time fazia um trabalho muito bom já. A gente tem o C.J. Mosley, que é um dos melhores linebackers da NFL, isso eu falo com a maior tranquilidade de todos. Um jogadoraço. Isso, falo com tranquilidade. Um jogadoraço. E dificilmente ele vai entrar no último ano do contrato de calouro dele agora e provavelmente vai virar o linebacker mais bem pago da NFL na próxima off-season, e o Ravens vai pagar isso. Tem que pagar. Duvido muito que ele vá embora do time. Então, por jogar num esquema de 3-4, o Ravens precisa encontrar um parceiro de bom nível pro Mosley para ajudar a aliviar a pressão nele. Eu acho que essa é a maior necessidade dessa defesa no momento, né? Um linebacker que tenha capacidade, obviamente, né? Porque a função primária de um linebacker é conter um jogo corrido, mas também seja um cara que tenha habilidade na cobertura. Então... me vejo obrigado a concordar com Palestrinha. A nossa principal necessidade na defesa é claramente o linebacker que vai jogar do lado do Mosley. Eu acho que os edges não são uma necessidade grande e, de fato, assim, a gente tem uma boa rotação, a gente tem bons jogadores, talentosos, que podem... E muito jovens, né? E são jogadores muito jovens que precisam de tempo de campo pra gente ver se é uma necessidade realmente urgente investir em mais uma peça nessa... Exatamente, a gente tem o Suggs, que é um jovem, né? Um jovem jogador. Sim, mas assim, tirando o Coroa, o Suggs, os outros todos são jovens e com potencial grande. Então, assim, você tem um Tyus Balser, você tem um Matthew Judon, você tem até o Zedar Smith, que oscila bastante, é um cara que não passa segurança pro time, assim. Em alguns momentos ele mostra um bom talento em pass rush, em outros em outro jogo ele não consegue fazer nada, mas assim, também é um cara que vale a pena ter no time. Você tem o Tim Williams, que teve pouquíssimos snaps ano passado, mas assim, porque era um jogador que precisava ser desenvolvido também com calma. Então, o grupo é bom em edge, então assim, não é uma preocupação para esse momento. É claro que eu acho que a questão do pass rush é muito mais uma questão de esquema do que propriamente de talento na posição. Então, a principal necessidade é o parceiro do Mosley. Porque atualmente a gente tá com o Patrick Onwuasor, né, de titular, é um cara que, assim, é sólido, não é ruim, mas também não é um cara que vai fazer diferença e deixa a desejar em algumas áreas, né, então acho que é realmente... E se você foge dele, você vai pro Kamalei Correia, que já se provou um péssimo investimento, e o Bum Bradley, que é um jogador de special teams, então... que a gente não viu em campo também, né, o Bum Bradley era um jogador não draftado na última temporada, fez um bom training camp, conseguiu entrar no roster e se machucou. Então, assim, a gente não viu ele em campo, a gente não sabe o que ele pode virar um fenômeno, mas até o momento a gente não sabe nada.
Então dá pra você contar com isso. Considerando as necessidades do Ravens, eu acho que uma escolha de terceira rodada num linebacker, acho que é uma possibilidade bem latente, assim, e assim, seria uma coisa que eu até gostaria de ver a equipe investindo. E eu já vi muita gente dizendo que essa é uma classe muito boa de linebackers, né? Então aí eu passo a palavra pro David. Bom, eu acho a classe de linebackers razoável, assim. Eu acho que a gente passa também por um período de transição, o mesmo que eu falei do pass rusher interno, é a questão do linebacker. Com o RPO em voga na NFL, você não pode mais ter aquele corner, não pode mais se dar o luxo de ter aquele linebacker que não sabe cobrir o passe e ter que trocar o pacote toda hora. Porque aí, se você coloca um linebacker que não sabe cobrir o passe, vai ser explorado isso. Se você colocar mais um defensive back, te exploram a parte do jogo corrido, a corrida entre os tackles. E isso é complicado. Então, a gente está passando por um processo de transição em que cada vez mais os linebackers, principalmente os inside linebackers, vão se tornar muito parecido com os strong safeties, né? Vai ser um híbrido. E isso está acontecendo aos pouquinhos, é uma evolução natural, está acontecendo aos pouquinhos na NCAA, e alguns prospectos já estão chegando nessa forma. Pensando nisso, principalmente na necessidade de um linebacker que consiga cobrir o passe, já que o CJ é fabuloso, e aí vai ser o inside linebacker número 1 do time por muito tempo, então eu entendo que a maior necessidade seria um Buck, né, o outro inside linebacker nesse 3-4 que o Baltimore vem, e eu separei alguns nomes aqui pra gente conversar, 4 nomes para ser mais preciso. O primeiro nome que eu separei foi o Fred Warner, de BYU, né? Brigham Young, como gostam, Brigham Young. Ele é um outside linebacker em 4-3, mas em 3-4 ele poderia virar um buck, ele jogava um pouquinho fora do box, porque ele fazia essa função, tá? É confortável em zone coverage, se sente bem, principalmente dropando as zonas intermediárias e os flats, não tem dificuldade no meio do campo ou quando precisar cair para uma lateral. Consegue ler bem os olhos do quarterback, tá? E principalmente consegue fechar as janelas rapidamente. O jogador passando nas costas dele, ele consegue fechar essa janela e evitar que o passe saia para aquele lugar. Em man coverage ele não foi tão utilizado, mas ele, às vezes que eu vi, ele conseguiu mostrar uma boa técnica, capaz assim de cobrir TS e running backs com boa facilidade, tá? Já vi ele marcando alguns slots, mas aí ele já vira um mismatch, né? Porque a questão da velocidade, aí cobrir deep eu acho que já é pedir um pouquinho demais, cobrir um slot deep. Mas é um jogador que, para mim, tem boas qualidades na cobertura, tá? Apesar de... E ainda tem um ball skills bem razoável, assim, para a posição. Agora, já vejo fraquezas dele dentro do box. O chad block dele depende mais da velocidade do que da técnica. Então, ele acelera, ele é um jogador muito físico, tá? Com uma habilidade atlética acima da média. Só que a técnica de saída de bloqueios dele não é tão boa. Então, ele precisa melhorar isso para jogar dentro do box na NFL. Eu acho que ele jogando como buck, ele fica um pouco protegido disso, tá? Com a linha defensiva que o Ravens tem. E com o CJ Mosley, ele não vai ser tão alvo de double teams no primeiro ano, então ele acaba ficando protegido e é o tempo que ele precisa para evolução. É um jogador aí de 6'3", 1,88m praticamente, um braço longo, 32 polegadas. Então eu acho que é um cara aí que é bem interessante para vocês darem uma olhada aí. Ele tem nota de final de segundo round, mas pode, por ser linebacker, cair para terceiro tranquilamente. É um cara que eu respeito muito, né? Um analista gringo já que eu gosto bastante, é o John Ledger. Ele adora o Fred Warner. Eu vi essa mesma fraqueza no tape que eu assisti dele. Achei que ele se perde um pouco quando ele tá dentro do box mesmo. Acho que ele tem dificuldade de desengajar dos bloqueadores. Mas nesse aspecto de cobertura e tal, acho ele muito bom mesmo. Ele teve um bom Senior Bowl, né? Ele foi muito bem no Senior Bowl. Mostrou uma boa leitura do quarterback, muita velocidade. Ele é um cara muito atlético, grande. Ele teve alguns problemas com o ângulo de tackle, né? Ele sofreu um pouquinho com isso. Mas, assim, é um cara interessante, assim. E acho que ele pode ser bem desenvolvido, principalmente porque o Baltimore tem um bom staff de linebackers. É um time que desenvolve bem na posição. Só ver, o Onassor, ele não jogou de linebacker na universidade, ele é o linebacker titular, assim, bem decente. E ele era safety na universidade. Então, é um staff bom de linebackers que vai mudar agora, né? Porque o treinador virou o coordenador defensivo e trouxeram um novo treinador de linebackers. Mas eu acho que ali, ao lado do CJ Mosley, ele pode ser bem desenvolvido, o Warner.
Essa foi uma das coisas principais que eu pensei quando eu separei os nomes aqui, o Run Stopper One, o cara One de dentro do box, você já tem, é indiscutível que é o Mosley, né? Então, cabe um jogador que precise de um pouquinho de refino contra o jogo corrido, cabe, desde que ele seja competente contra o jogo aéreo. Por quê? Primeiro eu noto que aí qualquer um vai estar protegido nessa função de buck aí, nesse 3-4 de Baltimore, porque a linha defensiva é muito competente, principalmente parando o jogo corrido. Então isso vai evitar qualquer tipo de double teams em grande quantidade contra esse linebacker. Então eu acho que vocês podem arriscar num jogador que às vezes não vai estar tão pronto para o box, mas que vai ajudar cobrindo os tight ends aí, cobrindo esse meio do campo, que é uma necessidade. Outro nome que eu separei aqui foi o Sky Moore, de South Carolina. Para mim, é um jogador que tem nota de 3º round. É um jogador com uma excelente mobilidade e agilidade, apesar de ter tido uma lesão no pescoço em 2016, voltou bem em 2017. Precisa ganhar um pouquinho de peso, mas é um jogador com um processamento mental muito bom e é um jogador capaz de cobrir bem também em zone e em man-to-man. Basicamente as mesmas características do Fred Warner. Consegue ler bem os olhos do quarterback, antecipar, quadris e ombros, fazem uma mudança de direção brusca rapidamente e uma excelente noção de espaço, sempre notando onde o recebedor está na zona dele. É aquele cara que o cara não passa desapercebido na zona dele, especialmente no meio do campo. E man coverage, eu acho que ele tem uma velocidade boa para acompanhar passo a passo, boa percepção de quebra, que é uma coisa que os linebackers geralmente não têm, ou seja, ele reage quase instantaneamente à quebra e ele identifica bem o screen game, tá? Faz bastante contato, mantém sempre a mão no recebedor, mas não fazendo falta, mantém a mão para manter o contato e ele pode cobrir recebedores maiores aí como tight end sem maiores problemas. E eu acho que ele tem uma coisa que chamou minha atenção, que alguns times estão deixando passar desapercebidos. Ball skills, 14 interceptações no seu período universitário. Para um linebacker, isso é muita coisa. Denota, primeiro, excelente trabalho das mãos atacando a bola, e segundo, excelente trabalho de leitura e de posicionamento, se colocando onde a janela do passe estaria. Então, 14 interceptações. Os problemas são basicamente os mesmos do Fred Warner. O primeiro passo, às vezes, é um pouco titubeante, e o uso das mãos no box precisa ser evoluído. Apesar disso, é um cara que tacleia com muita qualidade. Quando você passou a lista pra gente, eu fui dar uma olhada neles. Né? Eu foquei mais nos linebackers, porque era a posição que eu entendo como uma necessidade. Eu adorei o Sky Moore, achei ele um cara bem completo, muito bom cobrindo passe, muito rápido. E eu gostaria muito de ter. E pela noção de espaço dele, como se comporta no espaço, ele poderia contribuir também com special teams. Então é um cara que é uma coisa que o Baltimore valoriza muito. O special teams é uma coisa que o Baltimore valoriza demais. Então, assim, é um cara que eu vejo. Então é um cara que eu vejo assim como. Eu botaria ele alto no meu board. Assim, se ele estiver na terceira rodada, eu pegaria feliz, rindo. Assim. Gostei muito do Sky Moore. Eu vou replicar os sentimentos do Giba. Eu gostei bastante dele. Achei ele um pouco mais instintivo que o Fred Warner, né, também. É mais acostumado até a estar dentro do box, né? O Fred, ele vê muitas vezes no esquema de BYU ele fora, né? Fora do box e tal, e aí tendo que fazer às vezes a transição para dentro. Isso pode ser que leve um tempinho a mais a ele conseguir essa transição na NFL. O Sky Moore já era acostumado, jogava dentro do box praticamente o tempo todo, né? A exceção é quando ele saía do box. Então, eu concordo que aí o instinto dele talvez já esteja um pouco mais apurado nessa questão. Sim, é um jogador que eu gostei bastante mesmo. Aí eu já separei agora aqui 2 nomes que são mais de dia 3, né? Que vão estar disponíveis ali em 5º round, talvez 6º. Primeiro, um jogador que eu acho que não é tão badalado, que eu gosto bastante, que é o Christian Sam, linebacker de Arizona State. Sam é um cara de 6'2", jogador com muita força física e aceleração, tá? Não tem aquela velocidade final excepcional, mas é um jogador muito forte, tá? Mas que precisa melhorar algumas coisas, como deslocamento lateral, esse tipo de coisa. Mas aí eu marquei aqui falando sobre a cobertura de passe. Ele é bom lendo os olhos do quarterback, ocupa bem os espaços, não se perde em crossroad, tá? E consegue ser efetivo quando precisa sair num flat, alguma coisa assim. Tem um bom trabalho de pés, cobriu várias vezes os tight ends, não costuma perder na quebra das rotas e não é mismatch na maioria das vezes, tá? Ou seja, é um jogador extremamente competente nessa função. O que ele precisa evoluir é o processamento mental dele. É um jogador um pouco afobado, às vezes titubeia para fazer a jogada e às vezes é afobado demais. Acaba mordendo um play action, esse tipo de coisa.
e contra a corrida, no geral, ele precisa melhorar. O deslocamento lateral dele não é o perfeito, ele não consegue cobrir, às vezes, lado a lado, mas são coisas que podem ser desenvolvidas. Mas é um jogador muito grande e forte, tá? Muito forte mesmo, precisa só dessas correções, tá? Teve uma lesão no joelho em 2016, isso pode fazer com que ele caia um pouquinho, ele tem nota de 5º round pra mim, mas é um jogador aí que, se não der para pegar alto, ele pode estar lá disponível e pode render bons frutos no futuro. É um jogador mais crudo que os outros dois que a gente falou, até por isso ele tá mais baixo, né, no board. É um cara que, acho que passando o draft, chega na 5ª rodada, você não pegou nenhum linebacker, é uma opção interessante. Acho que ele é um cara, no momento eu vejo ele mais como um bom reserva, ou então um cara de special teams mais também, mas que pode ser bem desenvolvido com calma e com tempo. Não gostei tanto dele quanto dos outros dois, mas é um cara interessante. Eu também não, gosto mais dos outros dois, por isso que eles têm a nota mais alta. Exatamente. Eu gostei que eu vi nele uma habilidade de conseguir ir mais em profundidade acompanhando um tight end. Acho que em questão de tamanho, isso é algo mais... Não sei, eu não tô conseguindo achar a palavra certa, que a única que vem na cabeça é agradável, mas vejo isso com bons olhos. E ele é um cara muito, muito, muito forte, tá? Deu pra ver nos tapes, assim, no que eu li, no que eu vi. Não é um cara que vai ficar preso num bloqueio por muito tempo, é um cara que consegue mover um bloqueador. Né? Eu acho que mesmo que não tendo, às vezes, a técnica adequada, é difícil de parar ele, sabe? Ele consegue empurrar, usar bem as mãos, é muito forte. É um jogador assim e com certeza nos special teams ele vai contribuir, tá? É um cara que vai contribuir. Passando para o último nome que eu separei, é um jogador já talvez um pouco mais conhecido, porque o time dele passa mais na televisão, quem acompanha aí, é um time que estava nas cabeças, que é o Jerome Baker, de Ohio State, tá? O Baker tem um problema, cara, ele não é um grande atleta, sabe? Ele não tem uma altura fenomenal, ele precisa ganhar peso, a força de jogo dele é apenas mediana. Eu acho que ele dentro do box vai sofrer muito no NFL, tá? Também não vi assim grande ball skills nele. Ele é um cara que talvez aí possa, quando o box abrir e ele ficar só o CJ no meio e precisar de um outro linebacker para abrir um pouquinho, aí ele se encaixaria um pouco melhor. Porque ele é um cara que em zone coverage reconhece bem as rotas, tá? Tem uma boa mudança de direção, ele cobre bem running backs e tight ends. Os pés dele eu chamo de pés educados, que a gente fala, consegue acompanhar sem se perder, uma coisa que o linebacker às vezes tem muita dificuldade, tá sempre em contato com o recebedor, tá? Mas é o que eu falo, não é um atleta tão privilegiado fisicamente, seria um cara assim mais situacional, em determinadas situações ele vai poder contribuir. Ele é um cara que também contribui muito nos special teams, nos times de cobertura. Vi ele várias vezes chegando bem nos times de cobertura, isso para um jogador de 5ª rodada, que pode sair até em 6ª, eu acho interessante. Teve analistas colocando ele muito mais alto, eu não consegui ver isso tudo nele, mas é um jogador assim, para cobrir, vamos colocar num down de passe, que a gente tá com medo de um RPO, alguma coisa assim, e aí eu acho que ele é um jogador interessante. Eu não tenho muito a adicionar sobre ele. Eu queria saber o que você acha do Jack City, de Wisconsin. Ele não jogou essa temporada por causa de uma lesão grave que ele teve, mas eu gostei muito dele quando eu tava assistindo as tapes do TJ Watts no ano passado. Eu vi um cara muito atlético, muito rápido, que ataca bem principalmente cobrindo o jogo corrido. Então eu queria saber o que você acha dele. Cara, eu acho que o City teria um estoque muito maior se não fosse a lesão dele, né, que ele teve. Ele é um jogador com um processamento mental razoável, tá? Jogador com processamento mental razoável. Ele tinha um bom trabalho de mãos, tá? Eu acho que, eu não lembro se ele era junior ou senior. Se ele era junior essa temporada, pra mim, ele se precipitou, que eu acho que ele não, ele era senior. Senior. Ele era senior. Eu achei que ele era junior, fiquei com dúvida depois, mas ele era senior. Eu acho assim que ele talvez não tenha uma habilidade atlética tão boa. Eu acho que ele teve lesões nas 2 últimas temporadas, uma no peito e uma no joelho, isso vai complicar ele um pouquinho, tá? E eu acho que ele tem problemas quando ele precisa sair do box, fazer aquela cobertura lado a lado. Eu acho que o deslocamento lateral dele aí é bem complicado. Ele apesar de ele lê bem a corrida, mas ele tem menos mobilidade que o necessário, e com isso faz com que ele tenha alguns ângulos um pouco ruins. A técnica de tackle dele às vezes não me agrada muito também, às vezes ele tenta segurar demais, ele tenta puxar demais em vez de fazer a técnica de tackle. Acho ele em zone coverage bem razoável,
tem um bom tempo de reação. Em man coverage, eu acho que contra a TE ele até pode funcionar melhor ali, principalmente nas 10 primeiras jardas. Contra running backs, eu acho que ele já tem um pouco mais de dificuldade, justo por essa falta de mobilidade. É um jogador assim que eu não tenho um estoque muito agradável dele. Eu acho que tem que ser uma aposta. 4ª rodada, ele tem nota pra mim, mas acho que precisava cair um pouquinho aí pra pegar ele numa 5ª, talvez fosse interessante. Mas contra o passe, eu vejo ele com muito problema em man-to-man, cara. Eu acho assim, contra, por exemplo, um running back, eu acho que ele vai sofrer demais. Você pega aí, eu sempre cito um exemplo, 2016, Denver, que é o time que eu torço, sangrou muito contra Atlanta, num jogo que Atlanta acabou com Denver lançando pros running backs. Você pega um Devonta Freeman e ia fazer a festa nele. Nossa, o Tevin Coleman jogou muito naquele jogo, meu Deus do céu. Tevin Coleman e Devonta Freeman, é verdade. Nossa, eu sou apaixonado pelo Tevin Coleman. O que eu queria perguntar é... Uma das coisas que a gente tratou no ano passado foi justamente no período pré-draft, eu principalmente, né, falava que eu adorava o Tyus Bowser. E curiosamente ele acabou vindo pro Ravens, mas eu achava que ele jogava como pass rusher na universidade, né, em Houston. Mas eu achava que ele tinha uma boa habilidade de cobertura, achava que e era bom de tackle também, e o pass rush dele dependia muito de atleticismo. Achava que ele podia fazer mais uma transição pro interior, né, jogar de inside linebacker. Você tem algum nome em mente para essa classe que é um edge que talvez jogue melhor de inside linebacker? Um cara que eu ouvi já gente falando seria o Lorenzo Carter, de Georgia. Não gosto, cara. Não gosto, sendo bem honesto, não sei o que o pessoal viu no Lorenzo Carter, além de um cara grande. Não vi nada demais, nem como edge, nem como dropando, nada. O quem me lembra, assim, um edge que pode fazer a transição para um 4-3 como um Sam, ou para um 3-4 aí futuramente, depois de ganhar peso, é o Uchenna Nwosu de USC, tá? É um jogador com um processamento mental acima da média, é um jogador que foi um dos líderes em passes desviados na NCAA, mesmo jogando como edge. É um cara que não é tão grande, isso vai complicar ele na função de edge. Então eu vejo assim que o Uchenna Nwosu pode fazer essa transição, primeiro aí para um outside linebacker de 4-3 e tal, ou mesmo um buck de 3-4. Eu acho que é o cara que melhor faria a transição, mas eu acho que ele dificilmente passa da 2ª rodada. Sim. E por fim, essa pergunta que é uma das principais histórias do draft, né? Quando eu falo isso, eu acredito que você já imagina de quem eu estou falando. Eu ia fazer a mesma pergunta. Shaquem Griffin, cara, o que você acha dele? Em que faixa você acha que ele vai sair no draft? Qual o papel que você vê melhor para ele na NFL? Cara, primeiro dizer que eu amo o Shaquem Griffin, a história de superação de vida dele é fabulosa. Eu acho que é o tipo de ser humano que a gente tem que tirar o chapéu todo dia e lembrar dele quando a gente para reclamar de alguma coisa. Mas, infelizmente, a NFL é um jogo em que a mão dele vai fazer falta, tá? Por exemplo, eu não consigo ver o Shaquem Griffin dentro do box da NFL sendo combativo. Isso quer dizer que ele não pode jogar na NFL? Não, longe disso. Ele pode sim jogar na NFL e pode ser útil. Eu acho que ele pode ser aquele linebacker que joga fora do box, cobrindo no passe, aproveitando a velocidade dele. Ele pode, em determinados pacotes, ser um blitzer, porque ele tem muita velocidade. E, principalmente, Shaquem Griffin vai ter uma função primordial nas coberturas de chute. Eu acho que ele é um jogador que cobre, com a velocidade que ele tem, com a explosão que ele tem, ele vai ser essencial nas coberturas de chute. Um cara aí cobrindo punts, deve ser gunner, cobrindo kickoffs. Kickoffs agora, a tendência é que vá sumindo cada vez mais. A NCAA até já aprovou uma regra que logo deve chegar na NFL, do fair catch e tal, enfim. Depois a gente entra nesses detalhes, mas ainda é um fator importante, e eu acho que o Griffin vai ser um cara importantíssimo cobrindo chutes. Essa aqui, pra mim, são as principais funções dele na liga. Aí, no caso do Ravens, né, só fazendo a transição que o Cleveton já tinha falado também de pass rushers, eu acredito que, né, a gente pode tratar os outside linebackers também, como, obviamente, a gente deve tratar eles como linebackers, né, tá no nome. E aí você separou alguns nomes também pra gente de potenciais sleepers, né, entre os pass rushers dessa classe. Essa, se você quiser passar mais rapidamente, né, porque eu acredito que a gente já tem uma rotação, nomes jovens, mas também tem que pensar no
no futuro que o Terrell Suggs já tá bem no final de carreira, mesmo ainda sendo produtivo, sendo um jogador acima da média, não vai durar para sempre, né? Falei de 2 nomes que eu tenho nota particularmente de terceiro round, mas que eu acho que vão cair um pouquinho e talvez possam ser steals aí na quarta ou comecinho de quinta. O primeiro nome pouquíssimo falado, que é o Javon Roland Jones, de Arkansas State, tá? É um jogador que não é tão alto, tá? Tem só 6'1", mas ele tem uma ótima explosão, o primeiro passo dele muito forte, o bend dele é fabuloso, ele consegue transformar a explosão em força no final e conseguir o sec, tá? Não perde velocidade, excelente tacleador e principalmente muito bom reconhecendo jogadas, sistemas de bloqueio, esse tipo de coisa, que faz com que ele seja bem efetivo. É o Javon Roland Jones de Arkansas State. O que ele tem, que ele precisa melhorar para mim é pass rush moves, precisa melhorar um pouco a variedade, basicamente é swim e bull rush, tentar contornar também o offensive tackle, tá? E o uso das mãos pode ser um pouco mais efetivo, as mãos podem ser um pouquinho mais agressivas, mas é um jogador de uma escola menor, não tão badalado, que a gente pode ver fazendo sucesso na NFL no futuro aí, talvez não no primeiro ano, mas em 2 anos aí a gente possa estar lembrando do nome dele. Você falou que é um nome bem menos conhecido, eu realmente nunca tinha ouvido falar no Javon Roland Jones, é o único dessa lista aí que você me passou que eu realmente não conheci, assisti dois jogos dele, realmente ele é um pouco pequeno, acho, pro um edge, né, mas é um cara extremamente produtivo, né, acho que tem quase 40 sacks na carreira universitária dele, então algo para se ficar de olho, né, realmente para um dia 3, acho que é o tipo de aposta que pode ser feita com tranquilidade. E o outro nome que eu acho que é um sleeperzinho aí que vale a pena ficar atento é o Kemoko Turay de Rutgers, tá? Também para mim tem nota de terceira rodada. É um jogador com uma boa habilidade atlética, uma explosão, é bom contra a corrida, tá? Que às vezes a gente vê muitos edges que são só focados em rush. Não, ele é bom contra a corrida, contém bem a sua lateral, fecha bem, consegue atacar o corredor. E ele ainda tem um plus que ele sabe cobrir bem passes, cara. Ele consegue dropar ali para um flat, consegue fazer uma coberturazinha num espaço curto, que eu acho que, principalmente para um time que joga no sistema 3-4, é interessante, tá? Agora, ele tem muitos primeiros passos, assim, que atrapalham ele, aquele passo falso, sabe? E eu acho também que ele precisa melhorar a variedade de pass rush moves. Isso é uma coisa que acontece muito vindo da NCAA, o jogador ele não é incentivado a variar, porque ele consegue vencer na habilidade atlética dele, e com o que ele tem, ele consegue vencer. Na NFL, você precisa ter um repertório um pouco maior, você está enfrentando a elite. Então, eu acho que isso aí pode ser desenvolvido, mas o Kemoko Turay de Rutgers é um nome que me agrada bastante, e que eu acho que se encaixaria bem no sistema do Ravens, tá? Acho que Kemoko Turay é um nome que se encaixaria bem no sistema do Ravens. É um nome que eu gostei bastante também. Acho que é realmente um pass rusher que tá passando um pouco debaixo do radar. Eu acho que não é nem absurdo você dizer que ele é um dos top 5 pass rushers, né, da classe. Eu acho que é absurdo. Pode ter discordância, mas... Talvez. Não é uma classe tão profunda de pass rushers. Exatamente. Possa estar liberando. Se não chegou, pode estar beirando. Ele teve um Senior Bowl muito bom também. Eu achei que ele usa as mãos bem, mas eu realmente vi isso que você falou do passo em falso. Achei que às vezes ele é meio hesitante em sair no snap. Então é algo para se ficar de olho também. Mas um bom jogador também. Agora indo pro fundo do campo, falando dos safeties, acho que não é nenhum exagero se vier um safety ali entre a quarta e a quinta rodadas, né? Porque o que temos hoje de cenário em Baltimore? A gente tem o Eric Weddle, que assim como o Terrell Suggs é um garoto, né? Tem muito para desenvolver ainda dentro de Baltimore.
A gente tem o Tony Jefferson, que foi uma das contratações mais badaladas da Free Agency da temporada passada e rendeu muito, mas muito aquém do que se esperava. Eu diria até que acho que foi a maior decepção da temporada para Baltimore, tem ele. E estamos limitados aí, né? Porque depois disso tem o favorito do Gelli, que é o Chuck Clark. Né? Que... Ele veio ali na última rodada do draft, tá trabalhando, acho que com a galera dos Special Teams, se eu não me engano. Bom, pro futuro, e eu diria até que para um médio prazo, até pro curto prazo, se você não colocar uma aposta de que o Tony Jefferson vai melhorar nessa temporada em diante, safety passa a ser uma necessidade, voltando a criar, se não para agora, se vira uma necessidade latente a partir da temporada que vem, né? Então acho que seria legal olhar um pouquinho com carinho para esse draft, para já trabalhar os jogadores que irão atuar nessa posição daqui para frente. Só para contextualizar, o Clark começou sem espaço no elenco, mas no final da temporada ele já estava ganhando alguns snaps no time mesmo, na defesa, não só como special teams. Ele contribuiu muito com os special teams, ele e o Levine, que é o outro safety, um híbrido de safety linebacker, né? Então os dois estão fazendo muito esse papel, mas ele ganhou um pouquinho de espaço no final da temporada ali. A grande questão dos safeties do Ravens é que tanto o Edel quanto o Jefferson jogaram tipo 95% dos snaps na temporada. Não é um ritmo muito sustentável e acho que a equipe precisa um pouco de rotação. Acho o Edel um grande jogador, mas que precisa, conforme ele está chegando mais pro fim da carreira dele, se eu não me engano essa temporada é a última do contrato dele, então o Ravens precisa pensar em um substituto, é um cara já mais velho, então... É por isso que é uma das posições que deve estar na mente do time nesse draft. A mesma coisa vale para o Tony Jefferson, né, para a posição de strong safety, mas por motivos diferentes, mais a ver com o desempenho dele dentro de campo ter ficado um pouco aquém, né? Mas é um contrato alto, foi só o primeiro ano, né? Pode ter pontos de se aclimatizar com o esquema, com um novo time. Então, acho que o Jefferson ainda tem um espaço para crescer dentro da franquia. Né? Aí, por isso também que foi uma das posições que eu passei pro Davis para ele separar alguns nomes aí. Eu foquei em safeties assim, de terceiro round em diante, que eu acho que é onde vocês podem pensar em escolher. Eu foquei especialmente em caras melhores em cobertura, porque eu acho que como vocês têm um front seven bem competente, eu acho que não é uma necessidade aquele safety que viva com a cara enfiada dentro do box o tempo todo. E eu acho que, como vocês ainda, o Tony Jefferson e o Eric Weddle ainda tá protegendo, ele pode até ser desenvolvido nessa questão aí dentro do box, né? Então, eu foquei mais aí em 3 nomes que eu acho que podem ser mais interessantes jogando, cobrindo o passe especificamente, do que como um bom run stopper já de cara que vai chegar tocando terror dentro do box. Então eu separei, o primeiro nome que eu separei foi o Dominic Sanders, de Georgia, que para mim tem nota de terceira rodada. É um jogador que não tá com um hype muito alto, então isso pode fazer ele cair. Jogador para mim com uma boa habilidade atlética, tá? Pode ganhar aí um pouquinho de peso, mas principalmente que tem um ótimo processamento mental. Reconhece muito rápido as jogadas, tá? Tem um processamento do jogo muito veloz, um bom QI de jogo, e ataca muito bem o ball carrier assim que ele identifica a jogada. Ele tem um pursuit muito bom. Eu acho que ele tem um ball skills acima da média também. Ele tem 17 picks na carreira universitária dele. É um jogador que eu tenho nota de começo de terceira rodada. Eu gostei muito do que eu vi. Consegue enxergar o ponto da bola e atacar ela, sempre ligado em alguma bolinha que sobra no ar. Tem boa saída de bloqueios, joga com intensidade máxima. Pode também ser colocado no box. Eu acho que ainda está um pouquinho cru para a NFL para isso, mas precisa melhorar, mas pode sim. Consegue cobrir zonas fundas, mas eu acho que a especialidade dele aí seria, tipo, cobrir ali numa cover 3, atacar ali como robber, alguma coisa assim. Eu acho que é um jogador bem interessante. Eu acho que às vezes ele tem um probleminha com tackles, na verdade. O que mais me incomoda dele não é nem a saída de bloqueios, não é nem o run support. Seria mais o tackle em que ele às vezes se joga demais no ball carrier e alguns ângulos dele são um pouquinho questionáveis. Mas é uma questão a ser avaliada. Mas eu gosto bastante do Dominic Sanders. Eu acho que essa questão dos tackles, da técnica de tackle, talvez seja um ponto um tanto comum entre todos os nomes que você vai citar. Exatamente. Uma coisa curiosa do Sanders você falou dele como dos ball skills dele, né? Ele que fez a interceptação, uma das interceptações no Baker Mayfield na semifinal do college, e ele que tomou o touchdown em cima, o que fechou o jogo da final.
né, contra o Alabama. Naquela 4 verticals, né? Queimou a cover 3 deles, eles estavam em cover 3, queimou na 4 verticals. Na verdade, o safety ficou meio vendido naquela jogada ali. Então, eu acho que... Por isso que eu acho que ele talvez seja um strong safety na NFL, jogue mais ali patrulhando o meio do campo e tal. De início, jogar em single high pra ele, acho que é um pouquinho complicado. Mas é um nome... 17 picks é bastante coisa para a carreira universitária de um jogador. É um jogador bem líder em Georgia, eu acho que é um jogador interessante e não tá com hype muito alto. Então eu acho que pode cair e sobrar ali no quarto round, alguma coisa assim. Sim, ele é bem pouco falado mesmo. O próximo nome que eu tenho aqui na minha lista é o Armani Watts, de Texas A&M. É um jogador que já é mais falado, já desde o início da temporada já era mais falado, o Armani Watts. Então é um jogador que eu gosto bastante, um jogador que tem ótimos instintos da bola, apesar de não ter uma velocidade final absurda, não ser também muito alto, mas ele tem os quadris bem fluidos, ele se move bem lateralmente, e também tem um processamento mental acima da média. Tem bons ball skills, consegue atacar bem a bola. Lembro dele selando uma vitória num jogo difícil nessa temporada, mas não consigo me lembrar quem era o adversário, em que ele interceptou uma bola no overtime. Ele tem um bom range já, eu acho que aí sim ele já pode jogar como single high, pode ser o free safety. Teve 10 interceptações na carreira universitária, e o que pesa contra ele é um pouquinho quando ele precisa cobrir alguém em man-to-man, aí eu acho que ele sofre um pouquinho mais. Eu acho que a técnica de tackle dele que é muito ruim, que ele precisa realmente evoluir muito. Então eu acho que com o Eric Weddle e o Tony Jefferson ainda no time, é um cara que pode evoluir, ser bem útil, é um cara que consegue roubar muitas bolas do adversário. Ele parece que só se joga em cima do... É muito ruim, cara, e é uma coisa de Texas A&M, sabe? Exatamente, era o ponto que eu ia chegar. Ele parece muito o Justin Evans, né? Nesse sentido da técnica de tackle, só se jogar, ele bate muito pesado, só que ele vai com o ombro, às vezes meio caindo quase com as costas, é um negócio muito esquisito, né? Não, é um jogador que eu gosto muito, me chamou muita atenção no ano passado mesmo, assistindo o tape do Deshaun Hall, do Myles Garrett, principalmente, do Justin Evans. Mas é um jogador que eu já tinha notado do ano passado. Esse ano desconfirmei, é um cara que eu tenho em boa cotação, mas realmente a questão de tackles dele é uma atrocidade, assim. Eu acho que isso é uma questão a ser avaliada até a universidade como um todo, né? Precisa melhorar isso. Outro cara que eu tenho aqui, que eu marquei, foi o Jordan Whitehead. É um cara que começou bem mais alto comigo no processo, mas foi decaindo. É um jogador que tem uma ótima habilidade atlética para mim, demonstra uma boa velocidade. É um cara que demonstra boa qualidade também cobrindo mano a mano. É um cara que consegue cobrir em man coverage, não tem tantos problemas. Um bom processamento mental, tá? É um cara que, para mim, começou com um hype bom, mas foi decaindo, até porque Pittsburgh também teve uma temporada lastimável, tá? Eu acho que ele precisa melhorar aí um pouquinho o processamento dele, e também ele precisa melhorar esse run support dele e o ball skills dele também, que não são fabulosos. Ele é um jogador tão dinâmico que ele foi usado no ataque em alguns momentos. E além disso tudo, ele teve alguns probleminhas disciplinares nos 3 primeiros jogos da temporada, violou algumas regras do time, parece que foram coisas menores, mas é bom ficar atento. O Whitehead era um cara que no começo do processo aí era cotado para segundo round, hoje eu terminei ele com nota de 4º, mas que pode, focado, fazendo o que precisa, ser um cara aí que vai contribuir bastante. Você fala dele, eu lembro de um texto no começo do processo do Jonah Tools, comparando ele com o Derwin James. O Jonah Tools é apaixonado nele, cara, não sei qual é essa paixão toda. O Jonah Tools tem umas paixões meio esquisitas, né? De grayscales, que também pra mim não é nada. Sim, mas enfim. O Jordan Whitehead é um cara que eu achei muito agressivo, cara. Assim, ele vai com tudo em cima do cara que tá com a bola, ele fecha muito rápido nas jogadas, só que eu acho que ele tá um pouco propenso a errar um ângulo e tal, e realmente a técnica de tackles dele é um ponto comum de todos esses 3 prospectos que você separou, ele também deixa a desejar nesse sentido. E é um pouquinho abaixo da média em tamanho também, né? Então, também é um pouquinho abaixo da média, eu acho que é uma coisa que tem que ser notada aí. Mas também acho um bom jogador. Assim, acho ele, dentre essas 3 opções, acho que fica mais abaixo, mas acho uma opção interessante também. Vamos para as perguntas, então.
ball right here. We hunting today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Ravens. Vamos agora pro nosso grupo do Fantasy no WhatsApp, o Kaique Coelho. É comum ver em prospectos ofensivos analistas apontando como mentirosas as estatísticas de um determinado jogador, por este jogar em determinado sistema, o que pode favorecer ou diminuir a participação dele no jogo. Há também esse tipo de questão para jogadores de defesa? Quanto isso pode atrapalhar a avaliação de um atleta? Cara, a estatística é sempre importante, mas ela nunca pode ser analisada crua, tá? Eu acho que analisar cruamente é burrice. Você tem que entender todo o contexto do jogo, entender muita coisa. E para jogador de defesa também. Eu vejo, assim, às vezes um safety ótimo com 15 tackles. Por quê? Porque ele tava com a cara no box o tempo todo. No sistema ele jogava dentro do box. Às vezes você vê lá um edge com 3 sacks no jogo. Aí você vai olhar, não foi nenhum sack limpo. Foram todos sacks em que o QB ficou se enrolando com a bola, saiu pro lado dele e foi sacado. Um jogador que é assim, se não me engano, é o Marquise Haynes, de Ole Miss, que ele tinha uma quantidade de sacks boa. Quando a gente foi ver o tape, eram todos esses sacks sujos que a gente chama. Posso dar um exemplo nisso? O Marcus Davenport também é um cara que enfrentou muito tight end e running back nos snaps dele de pass rush. Então isso aumenta o número de sacks também. Com certeza. Então, assim, pra mim, a avaliação ela consiste em 85% do tape e o resto são os outros fatores. Aí entra estatística, fora de campo, esse tipo de coisa. Então, eu acho que compromete, mas se você fizer uma análise bem criteriosa, o que vale é o tape. Josie Jewell vem sendo subestimado pela maior parte dos analistas? Por mim, não. Ele é um cara muito pouco atlético, né? Josie Jewell, linebacker de Iowa. Pra mim, ele é um thumper, na verdade. Um cara que vai ajudar muito parando corrida, um cara que é forte, um cara que tem um work ethic acima da média, mas é um cara com limitações. Eu não vejo ele... Muita gente colocou ele aí no dia 2, no início do processo. Eu vejo ele... Eu também coloquei ele em alguns momentos, eu tinha ele mais alto, mas ele é um cara para dia 3, um cara para contribuir em determinadas situações que pode evoluir. Mas eu não acho que ele é subestimado, não. Um jogo que as limitações dele ficaram muito marcantes em termos de atleticismo. Obviamente estou comparando quando fora da curva, mas foi contra Penn State, né? Acho que ele sofreu absurdamente naquele jogo contra o Saquon Barkley. Além de Tremaine Edmonds e o Davenport, quais jogadores podem ser boom ou bust? Josh Allen. Assim, quando a gente fala... Josh Allen é a pergunta a resposta óbvia para esse tipo de pergunta. Essa é uma pergunta bem difícil. Quando a gente fala em Josh Allen, aí eu sou um crítico de Josh Allen, as pessoas acham que eu não gosto de Josh Allen. Não eu acho que ele tem muitas ferramentas, ele tem algumas coisas boas, eu só acho que ele não tem hype para ser escolha de primeira rodada, quem dirá de top 10 ou top 5, tá? Exatamente, é uma coisa que eu já falei algumas vezes, cara. Se o Josh Allen tivesse sendo cotado para ser um quarterback projeto de dia 2, todo mundo amaria ele, né? Exatamente. E eu acho que um cara que fala que botou o time nas costas depois da temporada que ele teve, não consigo gostar muito das palavras dele. Mas, enfim, eu acho que também o Lamar Jackson é um candidato sério a ser boom or bust. Ou é um cara que explode e cala metade dos que falaram que ele não seria quarterback na liga, ou ele é um cara que não vai render nada. São os nomes assim que me vêm à cabeça. Talvez o Jerry Alexander, cara, que é um cara assim muito inconstante, é um jogador que eu amo, que eu acho que vai ser boom, tá? É um cornerback bem atlético, mas não muito alto, mas que às vezes a cabeça não ajuda. Acho que às vezes é meio voltado para algumas questões extracampo. Não que ele causou problemas extracampo, mas é um cara muito distraído extracampo. Tomara que não. Eu acho que essa avaliação de boom or bust, ela depende muito também do time que seleciona o jogador, né? O cara pode ser um ótimo jogador, mas ele não encaixa exatamente no sistema da equipe que selecionou ele. Pode ser o caso, por exemplo, de um Joshua Jackson, né, que é um cara que joga melhor um pouco mais afastado da linha de scrimmage, tendo espaço para fazer uma leitura. Ele fazendo um press é um pouco mais limitado, eu acho. Ou qualquer QB no Cleveland Browns. É uma probabilidade.
Mas, enfim, essa é uma pergunta bem difícil. Outro boom or bust, claro, assim, que tava passando batido, Arden Key. A próxima pergunta era justamente sobre ele. Eu ia falar isso, a próxima pergunta é justamente dele. Ele no segundo dia é Steel? Assim, vamos dizer assim, ó, pra mim, até o top 5 do dia 2, 7, oitava escolha, até escolha 40 não. Depois disso já passa a ser, tá? É um jogador que mostrou inconsistência, mas que mostrou uma potencialidade gigantesca. Quando a gente fala em potencial, você vai perguntar, não, mas por que ele tem potencial e o Davenport também tem, e o Davenport tá mais para trás? Porque ele já mostrou mais refino, ele enfrentou uma competição maior e ele mostra aí mais ferramentas para vencer do que o Davenport para mim de momento, tá? Mas passando da 40 sim, até a 40 não. O Arden Key, o que preocupa pra mim sobre ele é uma coisa que eu li bastante, foi dele comentando que o peso dele flutuou muito, sem muitas explicações. Acho que o John Ledger comentou já bastante sobre isso. E é um cara que realmente nessa temporada, quando todo mundo esperava que ele fosse explodir, ele desapareceu do programa de LSU, né? E ele voltou só no meio da temporada, produziu pouco. Assim, ele é um prospecto um tanto esquisito, né? Ele é uma variação bem complexa, eu acho. E a última... Muito esquisito. E a última pergunta do Kaique. Essa classe é melhor do lado ofensivo ou defensivo da bola? É uma pergunta complexa. Eu vou ficar com o lado ofensivo da bola dessa vez, cara. Por quê? Vou te elencar as posições. Quarterback, uma classe boa que consegue ter 6 prospectos de primeiro e segundo round. Cito aí rapidinho. Rosen, Darnold, Mayfield, Lamar, Rudolph e Allen. Allen, pra mim, é prospecto de segundo round, tranquilamente, tá? E uma classe muito profunda em running backs, uma classe de wide receivers boa, tem muitos wide receivers de dia 2, uma classe de tight ends mediana, uma classe de offensive tackles fraca, mas uma classe boa de center e guard, tá? Então, agora, você vai pegar lá a classe defensiva. Linebackers é uma classe mediana, edge é uma classe fraca, não é uma classe boa, tá? Interior D-lineman, você tem os tops e depois você tem um buraco grande, então é uma classe que eu considero mediana também, é uma classe boa de cornerbacks e safeties, então eu acho que o lado ofensivo da bola nesse ano venceu. E os special teams, cara? Cara... Eu tô zoando, cara. Você tá falando mesmo dos chutadores em si? Cara, tem uns nomes até legais, assim. Sim, né? O Johnny Dawson e tal. Nomes legais. Classe de Panther é boa, falando sério. Não, é verdade. É boa mesmo. Quando você fala de Panther, Kicker em draft, em análise de draft, o pessoal acha que tá zoando, mas isso é verdade, a classe de Panthers é boa. Roberto Aguayo. Eu ia falar, vem aí o Aguainho, né? Não, pelo amor de Deus, né? Eu nunca vou entender. O irmão dele vem pro draft esse ano, não vem? Não, acho que não. Acho que ele é pro ano que vem só. É pro ano que vem? Eu acho, cara. Não tenho certeza. O kicker de Flórida é bom, né? Acho que é Ed Pinheiro. Ed Pinheiro. E o Panther também, o Johnny Dawson. Você é torcedor de Flórida, né, David? Acho que é o Panther de Texas que é bom também. Muito bom, cara. O Dixon, né? Dixon. Muito bom, um cavalo. O Panther de Alabama é muito bom também. O J.K. Scott. O brasileiro de Georgia vai pro draft esse ano ou ainda... O Rodrigo Blankenship, não. Não. E o kicker de Alabama, vem? Pelo amor de Deus. Não fala que é de Alabama, que é bem arriscado de draftar um cara desse, hein? Não, mas se der sorte que de Alabama tem que agredir o Ozzy. É de Alabama, cara. Vai bater, o coração dele vai bater mais forte. Eu não sei por que a gente perdeu tanto tempo falando de special teams já. Também não. Torcedor, cara, ele vai querer agredir o cara. Mas, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante do Kaique também. Essa é mais complexa, eu acho que eu queria que o Davis respondesse, tá? Preste atenção. O seu time tá na linha de 5 jardas e precisa fazer o TD para ganhar um jogo, tá? O último lance da partida, 4ª para 10 jardas e você precisa fazer o TD para ganhar o jogo. No ataque, qual é o skill player desse draft que você escolheria para ganhar essa partida? E na defesa, quem você colocaria para evitar o touchdown? Skill player? Eu vou te pedir para escolher um quarterback que você gostaria nessa situação e um wide receiver ou running back. Imagina que você está na linha de 3 jardas, né, que aí fica viável para um running back.
E aí na defesa um linebacker e um de secundário. Linebacker não, né? Um front seven. Sem pensar, sem titubear. Baker Mayfield, Saquon Barkley e Courtland Sutton. Beleza. E do lado defensivo, quem você botaria pra evitar isso? No lado defensivo, Maurice Hurst, pela capacidade de fazer jogadas. Bradley Chubb, pela capacidade de destruir uma lateral. Roquan Smith, sem pensar também. Isaiah Oliver e Minkah Fitzpatrick. O Isaiah Oliver seria minha escolha com certeza na secundária. Um de cada posição. Calvin Ridley é melhor que o Courtland Sutton? É. DJ Moore é melhor que o Courtland Sutton? Pra mim, é. Por uma diferença mínima. Mas pensando nessa situação, o jogador para executar a jogada é Courtland Sutton. Não, é pra Red Zone, né? Na Red Zone o Courtland Sutton tem um potencial maior do que os dois, né? Sabe um cara que eu acho muito subestimado na Red Zone? Obviamente, muito por conta do tamanho, o Anthony Miller. Anthony Miller é muito tough, cara. É um cara muito duro. Cara que jogou a temporada inteira meio lesionado, é muito tough. Acho que os times têm que dar mais atenção pro Anthony Miller. Se Denver pegasse o Anthony Miller, eu não ia ficar nem um pouco triste. O GL bota ele como top 2, né? Pra mim ele é o segundo wide receiver, né? Não, pra mim tem um pouco mais pra baixo, mas eu botaria ele. Eu botei ele como 4 ou 5 no meu. No meu eu acho que ele é o 4, cara. Porque assim, pra mim é Ridley, Moore e Sutton estão lá na frente, sabe? O meu também. Exatamente isso. E a última coisa, de running back eu escolheria o Darius Guice. Acho que pra empurrar uma bola assim nessa situação eu fico um pouco mais com ele. Acho que eu tenho um pezinho atrás justamente nesse tipo de situação com o Saquon Barkley. Ele às vezes é um pouco... Ele tem o corpo perfeito para ser o running back físico e ele às vezes ele hesita na hora de fazer... Tem uma jogada dele contra o Ohio State que é exatamente isso, cara. Que aí ele vê um gap, ele vê um defensor se aproximando, ao invés de ele ir pra trombada e ganhar a jardinha, né, manter um ataque dentro do ritmo, ele dá uma virada, ele vira de costas pra defesa, tem uns negócios desses assim que... Acho que tipo, quando você tá falando do Saquon Barkley, acho que esse é o tipo de situação que é o único ponto negativo que eu consigo ver nele. Se fosse pra pular por cima do muro, ele era um cara indicado, entendeu? O Miller eu tenho 6, ele é o 6 do meu board porque ele caiu por causa da lesão. Caiu por causa do red flag. Ele acabou ficando atrás do Kirk e do Pérez. Aliás, o Kirk e o Pérez são dois caras que eu acho que estão sendo pouco falados também, que os times têm que prestar bastante atenção. Eu não gosto muito. O Gélio não gosta muito do Kirk, não. Não gosta? Eu acho ele um slot dinâmico, acho que vai contribuir bastante. E gosto muito do Jeff falar em Anthony Pettis. Eu já não gosto meus mundos se confundindo. Eu já não gosto muito do James Washington, que muita gente gosta e coloca no top 5. Já não sou bem tão fã. Ele é o meu número 8, por exemplo. 8. Não acho ele ruim, mas é o 8. David, uma pergunta que eu esqueci de fazer durante a nossa avaliação. Onde você acha que vai sair o Anthony Everett de Alabama? Cara, eu tenho nota pra ele de começo de terceiro. E ele só tem nota de começo de terceiro porque ele não é muito forte fisicamente, tá? Mas ele é um jogador que me agrada muito, muito, muito mesmo. A hora que eu vi o tape dele, eu disse, meu Deus, por que ninguém tá falando do Anthony Everett? Tá? Ele deve sair no terceiro ou quarto pela quantidade de cornerbacks e por essa situação que eu falei de ele não ser tão físico. Mas não me surpreenderia se algum time se encantasse como eu me encantei. Eu via muita gente falando do Levi Wallace em Alabama. Eu não gosto. Eu acho o Levi Wallace bem comum, bem normal, tá? É um jogador que ajuda bastante nos ST e tal, mas não gosto. Agora, o Anthony Everett é um xodozinho que eu tenho e que se saísse aí em segunda ou terceira eu ia ficar bem contente. Eu tenho nota pra ele de começo de terceiro, quase batendo nota de segundo. O que eu vi dele também, eu gostei muito. Eu assisti mais o Everett quando eu tava assistindo o Marlon Humphrey, porque eu não consegui, por conta de trabalho, acompanhar tanto as tapes desse ano. Mas eu gostei muito dele. Eu acho que é um cara de um potencial bem grande e como como todos os prospectos de Alabama são candidatos sem potencial ao Baltimore por causa do Ozzy, eu acabei dando uma olhada também nisso e é uma coisa que eu acho que pode, uma possibilidade. Eu acho um jogador bem legal. Se cair ali, cara, pra começo de terceiro, aí você pode pegar de olho fechado. Tenho aqui mais 2 perguntas um pouco mais gerais. Depois, se o Cleverton ou o Giba quiserem passar pro Twitter, mas eu queria que o Davis respondesse. A primeira foi uma que o Raul Sá fez no último podcast, que eu pedi pro Felipe responder, mas eu também queria saber de você. Como é que você faz para estudar
os tapes, né? Como é que é o seu processo, quantos tapes você costuma assistir de cada jogador, quanto você acha que é necessário para ter uma noção legal, de que forma você assiste o tape, o que você procura num jogador e tal, esse tipo de coisa. Então, a gente sofre... Não precisa nem ser muito profundo, é só passar uma visão geral mesmo. A gente sofre aqui porque a gente trabalha basicamente com broadcast, né? Não tem o Auto N2, a câmera por cima e tal. O de college é 1000 vezes pior que a NFL. A NFL se consegue no Game Pass. Se fosse pra fazer um jogador de NFL, fica muito mais fácil. Então, cara, eu costumo ver no mínimo 4 tapes por jogador. No mínimo. Posições mais críticas, como quarterback, eu costumo procurar pelo menos aí 8 a 10 tapes, pelo menos, se possível mais. O top 6 aí que eu falei, eu devo ter visto 80% dos jogos de cada um nas últimas 2 temporadas. O que eu procuro analisar é a minúcia, é olhar o detalhe, olhar a participação dele em jogadas também em que ele não tá tão envolvido, por exemplo, uma corrida para o lado direito como corner que está na esquerda, qual é a atitude dele naquele momento. Aí prospectos menores é um pouquinho mais complicado, porque às vezes você não tem tanto acesso ao tape, acaba tendo que assistir o jogo inteiro e ir passando para frente, e a gente mesmo faz alguns cortes. Aí eu já procuro juntar mais que um jogador para eu ficar analisando. Por exemplo, tem 2 jogadores da defesa de West Virginia, aí eu já dou uma olhada, já consigo, e aí volta, dá uma olhada, faz as anotações. Mas é basicamente esse o processo que a gente usa. Eu costumo ver aí, então, como eu falei, no mínimo 4, em média 6 tapes por atleta, e dependendo da posição ou de quão o prospecto me intriga, aí 7, 8, 10 tapes, dependendo. Eu devo ter visto tapes aí de pelo menos, não vou dizer que eu vi dos 250 que estão no guia, mas 200 pelo menos eu vi. Maneiro. E a última é essa eu queria que você desse a opinião também, porque por causa da sua experiência já como técnico aqui no futebol americano nacional, o Raul Said perguntou, na minha visão de leigo, parece que a maioria das formações base de defesa são a 4-3. Isso influencia na hora de escolher os prospectos? Pensando que se a maioria das defesas do college jogam em 4-3 e as 2 melhores defesas da liga, né, na NFL no caso, tem sua base assim, não seria uma boa tentar essa troca? Então, aí o que eu queria trazer dessa pergunta é, qual das 2 você prefere, qual que você usava, qual que você acha que tem mais vantagem no jogo atual? Né? Você falou muito de RPO, muito desse tipo de coisa. Cara, eu particularmente, eu sempre falo assim, players first, scheme last. Primeiro você tem que ver o que você tem na mão. Por que as defesas de college jogam tanto em 4-3? Dificuldade de encontrar um nose tackle, tá? Não é uma coisa tão simples. E dificuldade em, às vezes, linebackers, alguma coisa assim, também é um ponto complicador. Você não tem tantos jogadores grandes, esse tipo de coisa. Os jogadores maiores, às vezes, são movidos para a linha de ataque, tem algumas outras coisas que contam no recrutamento, esse tipo de coisa. Se você olhar, a Alabama já consegue jogar 3-4 tranquilamente, joga 3-3-5, tem uma variação. Por quê? Porque a fonte de recursos é grande, a fonte de atletas é grande, ou seja, consegue ter essa variação. Eu usei muito aqui 4-3, usei bastante 3-4 também, dependendo do que eu tinha na mão. Particularmente, eu não tenho uma preferência não, cara. Eu acho que você pode ser competente com os 2, você pode produzir com os 2, eu não tenho essa questão na defesa, assim, de ter um esquema predileto. Por exemplo, no ataque, eu sempre fui um adepto do spread offense, mas na última temporada eu tinha problemas com zone block, esse tipo de coisa. Eu coloquei um running back no lado do meu QB e um wide receiver que eu adaptei como running back, era um cara rápido, os 2 em shotgun, split backs, e a gente corria 70% das vezes, e o QB era um bom corredor, e era meio Georgia Tech em shotgun, entendeu? E foi campeão. Eu acho que você tem que adaptar as peças que você tem ao que você pode produzir melhor. E foi assim que a gente produziu melhor. Aí a gente conseguia fazer com que a defesa viesse para frente e aí sim conseguia passar. É essa a minha opinião. Jogadores primeiro, esquemas depois. E segundo, não é a NFL que segue a NCAA. Não é a NCAA que segue a NFL. É a NFL que segue a NCAA e a NCAA segue o high school. Nesse ponto não tem o que fazer. O poder tá vindo lá de baixo. O RPO, o spread, isso tudo veio, por quê? Porque os jogadores vinham prontos desses esquemas das divisões mais baixas. Quando eu falo divisões, high school e college football.
vinham prontos nesses esquemas, era mais fácil para os treinadores. Por isso que houve adaptação e evolução. A NFL não controla isso e ela não tem poder sobre isso. Agora que já matamos o nosso grupo do Fantasy, vamos a ele. Primeiro, a NFL das últimas temporadas exige um inside linebacker que seja mais completo, não só jogando próximo na linha de scrimmage, mas também na cobertura de rotas intermediárias. Essa geração desse draft está preparada para isso? Então, eu acho sinceramente que é uma transição, tá? Como eu falei antes, é uma transição. Ainda não está pronta, mas as próximas 3 classes que vierem aí, daqui 3 classes, talvez a gente já esteja falando numa classe mais pronta. Eu acho que não deu tempo ainda de adaptar os jogadores do college football para isso, para eles chegarem já a nível pronto na NFL. Eu acho que tá em transição. Já tem melhores talentos, mas ainda não consegue ter aquele cara que faça as duas coisas bem, que já chegue pronto para as duas coisas bem. Eu acho que a única exceção nessa classe aí é o Roquan Smith. Baita jogador. Só eu acho o inside linebacker Christian Sen de Arizona State excepcional. Quais sleepers vocês acharam nessa posição? A gente já falou também. A gente falou sobre justamente do Christian Sen. Beleza. Tremaine Edmunds, com esse hype todo, pode jogar em qualquer posição de linebacker? Não. Tremaine Edmunds pode jogar principalmente como inside linebacker em 3-4, Mike em 4-3 eu acho que ele ainda tá cru, e como weak side linebacker em 4-3, ou Buck em 3-4, como preferirem. Acho que ele no strong side ele ainda vai sofrer bastante, porque ele é um cara que na cobertura de passe ele se recupera muito, ele depende muito do físico dele, ou seja, ele não faz as leituras adequadas e consegue se recuperar por ser muito acima da média fisicamente para NCAA. Na NFL o buraco é mais embaixo, então acho que ele não está pronto, por exemplo, para ser Sam, e nem para ser Mike em 4-3 sozinho. Então o fit ideal para ele, para mim, hoje seria Buck de 3-4 ou Will em 4-3. Ele poderia funcionar muito bem com o C.J. Mosley, por exemplo, pelo que você está falando, né? Exatamente. Só que ele não deve estar lá. O que você tem a dizer das pessoas que têm ele acima do Roquan Smith? Acho que as pessoas estão trabalhando demais com o projeto e não com o tape. O projeto é complicado, é o que ele pode ser. Aí você vai dizer, mas o Sam Darnold também tem um upside só, não tem um teto alto. Não, o Sam Darnold já demonstrou dentro de campo que é capaz. O Tremaine Edmunds me mostrou muitas coisas boas, mas bastante coisas ruins também. Classifico ele na mesma classe de Marcus Davenport e Josh Allen. Apesar de ser o jogador que eu mais gosto desses 3, eu acho que os 3 podem ter um bom futuro na NFL, mas não justificam esse hype altíssimo. A questão do Tremaine Edmunds é que ele mostrou uma boa evolução durante a temporada, né? Ele terminou a temporada jogando muito melhor do que ele estava jogando no começo. Ele ainda tem muitos erros de processamento mental e muitos erros de cobertura de passe, esse tipo de coisa, em que ele é aquele jogador, ele viu um buraco, ele vai, entendeu? Sim. Com tudo. E aí, muitas vezes, ele consegue se recuperar por ser tão superior fisicamente na NCAA. Mas sim, na NFL é o que eu falo, o buraco é diferente. Ele tem uns braços muito longos, né, cara? Ele consegue se recuperar bem de ângulo de tackle errado também. Só 19 anos também, né? Sim, pô. Essa é outra parte muito relevante da avaliação dele. É um cara que tem... É aquela coisa, né? O cara é um projeto. Mas você pegar um projeto no top 10, pra mim, não tem muito sentido, sabe? Eu acho que é gastar uma pique muito alta. Eu acho que ele ganhou um hype até um pouco inexplicável, assim. Porque você vê o cara com um potencial muito alto, beleza, mas assim, você botar ele na frente do Roquan Smith, que é um cara pronto já, e com potencial de crescimento ainda, eu acho exagero. E eu tenho pra mim, assim, cara, que tá se valorizando demais a parte física e de menos a parte mental. Então, quando eu acho que é mais fácil, é o contrário, sabe? Um jogador como o Roquan melhorar um pouco fisicamente do que você fazer o Tremaine Edmunds responder mentalmente muito rápido. Então, sei lá, eu acho que alguns analistas, pra mim, pecam nisso. Sim, eu concordo com isso. Por exemplo, um exemplo que me veio à cabeça agora. Ano passado falava-se muito que o Juju Smith-Schuster era um cara muito lento. Você vê, quando ele chegou na NFL, ele não se provou um jogador lento, assim. Ele era um recebedor de velocidade boa. Ele não era um excepcional cara de rotas longas. Mas ele não era um jogador lento. Então eu acho que estão valorizando demais uma questão física, e quando a técnica e o mental são mais importantes e mais difíceis de você encontrar um cara com essas qualidades. Concordo plenamente. Honestamente, o Shaquem Griffin pode jogar em alto nível na NFL como pass rush?
Já respondemos essa, eu acho que como pass rush... já. Pass rusher não, como blitzer sim, são duas coisas que o pessoal às vezes acaba confundindo um pouco. Uma coisa é você vir de trás, fazer uma blitz inesperada, acho que ele pode contribuir, como pass rush puro não. Beleza. Pro pessoal que assistiu o tape dele, Leighton Van Der Esch, melhor blitzer da classe, David? Não, eu acho... eu tô falando de sacanagem, ele é horrível nisso. Tá, eu ia dizer... Eu acho que eu achei que era uma pergunta séria de alguém, eu ia dizer, eu acho que ele é um cara bem físico, mas blitzer não. Tenebroso em blitz. Poucas vezes eu vi alguém ser tão ruim fazendo blitz. Eu ia ser delicado com o ouvinte, né? não foi um ouvinte, foi eu fazendo a graça. Beleza. Então, beleza. Então vai tomar no cu, porra. O safety Troy Apke teve um combine sensacional, mas não há qualquer hype nele nos mocks. Ele é somente para special teams? Sim, muito fraco tecnicamente, processamento ruim, não apresenta as traits necessárias para ser um jogador na NFL, não mostrou nada no tape que mostrasse que ele pode ser um jogador de impacto na NFL. É físico, é um guerreiro de combine para mim, pelo que eu vi. Pode despertar o interesse de alguém e vai despertar, porque a gente sabe que essas questões despertam, mas hoje não vejo nele nada que me faça crer que ele possa ser um jogador de impacto na NFL. Não, um outro jogador interessante que me veio à cabeça aqui é Marcus Allen, de Penn State. Tem o gosto dele. Baixíssima de ball skills, né, mas é um cara que no box ele é bem produtivo. Eu gosto dele, eu acho que ele tem problemas cobrindo, eu acho que ele, por exemplo, single high já não é a dele, tá? Mas eu gosto do Marcus Allen, eu acho que ele pode produzir, eu acho que já é bem diferente do Troy Apke, né? Mas eu acho que ele aí, terceira ou quarta rodada, e ele pode sair sim. Quarta rodada, eu acho. Se o Derwin James ou o Roquan Smith estiverem disponíveis na 16ª pick, vocês acham que o Oz poderia levar? Qual deles? Se poderia, eu não sei, mas na minha opinião, deveria pegar sem pensar. Eu também. Não é o caso... O time pode estar desesperado por ajuda no ataque, mas, porra, um jogador desse calibre, por algum milagre caindo pra 16, não pode deixar passar, não. Qualquer um de olho fechado, né? Talento vem antes de necessidade, sem sombra de dúvidas. Assim, principalmente em primeira escolha, né? Exatamente. Você vai ter um cara que vai preencher o seu time por 10 anos na posição entre os melhores da liga. Então... Imagina CJ Mosley e o Roquan Smith juntos. É isso que eu ia falar. E aí você já parou pra pensar Eric Weddle e Derwin James? Também, entendeu? O Eric Weddle tá envelhecendo, mas ele ainda é um bom jogador. Um jogador acima da média da NFL. E aí com o Derwin James, sensacional. Tem uma coisa que o Bill Belichick fala que é verdade. As pessoas falam tanto em need. Cara, às vezes é melhor você fortalecer o que você já é bom, que isso vai refletir em outro setor. Você já tem um pass rush bom, se você tiver um pass rush excepcional, a sua secundária que é mediana pode se tornar boa, entendeu? O seu corpo de linebackers que é mediano pode se tornar bom. Então, às vezes o foco tem que ser também aonde você é bom já, e se você vê o talento, reforce. Exatamente, tipo, o time é um coletivo, um setor ser mediano, se você tem um setor que compensa sendo excepcional, você consegue ter um equilíbrio de ter um time bom. Exatamente. Então, se você consegue ter um pass rush que acelera demais o QB, às vezes a secundária que não é tão boa assim, consegue fazer a diferença. Com certeza. É uma parada muito, muito falada mesmo isso. É foda. não existe time perfeito, né? Nenhum time vai ser ótimo em tudo. Não existe isso. Então, justamente isso, né? Você tem que fortalecer suas forças. E a última pergunta, nesse momento a secundária dos Ravens precisa mais de um cornerback ou um safety como backup? Eu acredito que um safety é mais importante nesse momento, porque o cornerbacks a gente tá bem equipado para lidar com uma lesão, né? Acho que dá para sobreviver perdendo algum jogador. Se a gente perde o Tony Jefferson ou o Eric Weddle, fudeu. Né? Não tem, exatamente. Não tem opção. Eu concordo, acho que um safety mais importante e acho que é uma prioridade. A segunda prioridade da defesa é um safety para rotação. Depois de linebacker para ser titular. Então, assim, eu acho que, sem sombra de dúvidas, é safety. Essa eu não vou opinar, que vocês sabem melhor que eu. Glória Pires? Então... Prefiro não opinar.
Então, ufa, é isso. Davis, muitíssimo, mas muitíssimo obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente nessa manhã de sábado, né? Participar com a gente aqui, dando suas opiniões como especialista. Agora o microfone é seu, cara. Fica à vontade. Bom, primeiro eu vou fazer meu jabazinho, né? Afinal de contas, quem quer rir tem que fazer rir, né? Então, eu queria dizer para todos aí que não me conhecem, eu trabalho, Felipe Vieira e o Pedro Pinto no projeto que é o ontheclock.com.br. Passa lá, a gente tem um guia do draft à venda, R$ 39,90, tem análise uma por uma de 250 prospectos, tem o nosso Bird, tem tudo lá. R$ 39,90, compra por Bitcoin, como você quiser, a gente dá um jeito, tá lá à venda. A gente trabalha só com avaliação de prospectos, só com draft, não tem nenhum outro assunto no nosso site que não seja envolvido a draft. E tá feito o jabá. Eu queria primeiro agradecer o canal de divulgação de vocês aí, pra gente poder participar, dizer que essa parceria é interessante para todo mundo, essa troca de informações. Eu fico muito honrado com o convite em ser convidado e que as pessoas queiram ouvir minha opinião. A gente faz isso com tanto carinho e estuda tanto e é bom que as pessoas queiram ouvir nossa opinião, mas quero dizer também que é bom que as pessoas formem suas próprias opiniões sobre o draft. Isso a gente faz assistindo tape, estudando, e não tem problema nenhum com as pessoas discordarem do que eu falei aqui. Quem quiser, meu Twitter tá lá, é @DavisChiodini, o On The Clock é OnTheClockBR no Twitter. Muito obrigado a todos vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, e a porta do On The Clock tá sempre aberta, e é só chamar que a gente tá aí. Opa, demorou. A gente que fica honrado pela sua presença aqui no nosso podcast. João Gabriel Geles, Giba Pérez, mais uma vez, obrigado aqui pela participação. Vocês são os caras e tamo junto. Depois dessa maratona sobre draft, eu acho que os ouvintes vão ficar felizes e satisfeitos com esse conteúdo gigantesco que a gente conseguiu formar sobre o draft do Baltimore Ravens esse ano. É o que a gente espera, né? Um abraço para todo mundo e que aproveitem essas informações. Isso. Foi bem maneiro fazer essa série. Demais. O pessoal gosta. Muito obrigado pro Davis também pela participação. Valeu. E você que está escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Não se esqueça, facebook.com/Casa do Corvo, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @JGGL, @OnTheClockBR, Davis Chiodini. Então segue a gente lá. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um abraço e falou! Valeu!